chama de Tassi. Tassi tá bom. Bem-vindos ao Vetincast, o podcast da medicina veterinária aqui do Brasil, trazendo para vocês um conteúdo principalmente sobre carreira, evolução, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento técnico. E hoje o nosso tema ele é um pouco diferente do que tudo a gente já falou. A gente sempre falou da evolução do médico veterinário. Hoje a gente vai continuar falando da evolução do médico veterinário, só que saindo da medicina veterinária. Seria uma transição de carreira para um tema muito interessante, um tema muito atual, que eu acho que vale a pena todos os veterinários, inclusive, conhecerem. Eu, como médico veterinário, que participo de uma pessoa que vive, minha esposa vive no meio empresarial e fala muito sobre esse tema, eu não compreendo 100%. E eu acho que é algo que a gente precisa compreender porque faz parte da sociedade como um todo. E hoje eu trouxe a Tassi aqui, Tassiana, para falar um pouco sobre... Pode ser Tassi. Pode ser Tassi. Fala o sobrenome de novo. Belarmino. Belarmino. Souza Belarmino. Tassi de Souza. Belarmino. Perdão. Tranquilo. E a Tassi veio aqui falar um pouco sobre a carreira dela. Sim. Conheci você lá no lançamento do livro da Cláudia Pita, que é amiga da esposa. E tava lá batendo papo, você é veterinária, até eu falei, como assim veterinária aqui? O que tá tem a fazendo ver, aqui, né? né? Tá fazendo aqui numa livraria, terça-feira, Sim. 8 horas da noite, nada a ver, né? Veterinário não faz essas coisas, né? Sim. Veterinário vai pra congresso e aí Pra 8 horas da curso, noite já tá comendo, já tá bebendo. Mas aí eu te conheci lá e você começou a falar um pouco sobre essa sua transição. Você falou sobre a sua vida de veterinário anestesista. Sim. As suas dores na vida de veterinário Sim. anestesista, evolução e tal. Sim. Foi muito interessante, eu quero que você fale um pouco. Tá. Mas eu acho que o que mais me chamou a atenção é você estar nesse evento. E muito focado, assim. Eu te vi, tô devorando esse assunto, eu vou entrar nesse assunto. Que bom que eu passei essa percepção. Você passou essa percepção e me impactou. E por isso que eu quis te trazer, porque eu acho que isso é algo que precisa se aflorar cada vez mais, inclusive Sim. nas empresas dentro da medicina veterinária. A gente está num movimento empresarial onde tem grandes grupos entrando na medicina Sim. veterinária. E uma das coisas que eu acredito que esteja sendo muito prejudicada é a carreira do médico veterinário dessa forma. A gente está sendo muito explorado dessa forma. Sim. E você vai falar um pouco sobre isso para mim também. Eu sou empreendedor, sou dono de clínica, tá? Sim, Então você não sim. fala tão mal de dono de estabelecimento, por favor? Não. Mas de estabelecimentos muito grandes, assim, que você não conhece o dono, tudo bem, você pode falar. De forma nenhuma, imagina. Mas tá, você me fala um pouquinho aí, você se formou quando? 2011. Você é novinha, né? Ah, obrigada. Eu formei em 2003. Imagina. E você formou onde? Formei na Unesp, em Botucatu. Legal. FMVZ Unesp. Foi uma experiência ímpar, né? Todos os meus colegas aí podem falar por mim também. A gente passou algo na Neverland, digamos. Neverland. Estudamos muito, batalhamos muito, mas ao mesmo tempo também a gente teve uma convivência, né, muito legal. Isso tenho uma amizade com o pessoal até hoje, digamos, é muito bom. E como diria um colega meu lá, que era responsável pela área de estágio, até ele falou, olha, Tassi, fica tranquila que você ter feito, né, uma faculdade como a Unesp e tal, ele até brincava, ele era muito, né, Unesp na cabeça, ele falava assim... Aquele não que coloca o brasão, né? Veste a jaqueta, boné, camiseta, Ele assim. era bem legal. assim, a gente mesmo era assim, né? Sim. E ele falou assim, não abre... Eu lembro muito dessa frase, assim, não abre porta, derruba. E eu falei, nossa, que forte, né? Caramba, eu vou sair aqui super confiante, né? Mas, assim, realmente, não dá pra falar que a minha formação não foi excelente. Foi Sim. muito boa. Tive professores maravilhosos, assim, tive uma estrutura muito boa de curso, tive um hospital veterinário ali. Muito forte, né, inclusive. Muito forte, tinha tomo, ressonância, o Unesp ele é referência, Sim, né? sim. Tô puxando sardinha, mas quem conhece sabe, não tô mentindo. Não, aqui. só perde pra UEL, né? Eu acho que nesse quesito, a UEL, Ah lá. ela tem uma... É importante ter o algumas brasão, coisas, né? Não, ela tem algumas coisas que... Mas tudo bem, continua. Sim, excelente também. Também. Tamo junto. E aí, Renato, o que acontece? Quando você sai da faculdade, eu acho que tem um ponto muito importante que a gente tem que conversar aqui da graduação, né? Vamos começar já ali. A graduação, ela te forma para ser técnico, Sim. né? Eu sabia fisiologia, farmácia, sempre gostei muito de anestésio e tal, mas ela não te dá uma visão de mercado. Zero visão de mercado. A minha também não deu, tá? Então assim, principalmente as nossas faculdades públicas, tal, Sim. no interior, né, a gente fica ali naquele núcleo. Eu tive uma formação técnica que eu não tenho o que falar, Sim. né, mas essa questão do mercado, eu acho que quando eu saí, falei, me formei, legal, diploma, e agora? Quem Vou eu trabalhar. sou, pra onde eu vou, o que eu faço? Eu não tinha uma condição financeira que me proporcionasse virar e falar assim, não, vou poder
meu pai, minha mãe me ajudar mais 2, 3 anos e me dedicar a estudar, fazer um mestrado, uma residência e tal, que eu acho super importante, super apoio fazer. Ou mesmo, tinha bolsa, tem, mas a gente sabe tudo isso como é que funciona, né? As condições. E aí eu falei, bom, vamos lá. E aí quando eu saí, eu pensei assim, poxa, eu gosto dessa área de comunicação, eu sou uma pessoa... Você é comunicativa. Imagina. Você é. Porque pra me pegar na Livraria Cultura, às 8 horas da noite, e me convencer de tudo que você me convenceu, né? Não, você é muito comunicativo, parabéns. Isso aí, realmente você tem um talento enorme. Obrigada, fico feliz. E aí o que aconteceu? Eu falei, vou trabalhar em empresa. Vou trabalhar em empresa porque, eu vou te falar uma visão pessoal aqui, acho que a gente tá aqui muito aberto para falar disso. Eu precisava de dinheiro, tá? Eu não tinha, eu precisava pagar aluguel, precisava pagar comida, eu não tinha, né, uma condição que... Sustentasse, né? Sustentasse, não dava, era sobrevivência, vamos lá. E aí fui pra luta e eu fui trabalhar numa empresa que vendia raio-x. Olha só que loucura, né? Nada a ver com a técnica. E eu lembro que era lá, eu morava em São Roque na época, eu pegava ônibus, assim, eu lembro que foi um dia que eu tava numa chuva e aquele caos de trânsito, eu no ônibus assim, eu só chorava. Eu falava, gente... O que eu tô fazendo da minha vida? O que eu tô fazendo da minha vida? Eu me formei, estudei tanto. E assim, eu tinha um chefe que na época era queridíssima, uma pessoa maravilhosa, me ensinou muito, mas assim, eu não tava no meu lugar. Por mais que eu pensasse, eu tenho essa habilidade de venda e tudo mais, não é o meu lugar. Beleza. Conversei com o meu chefe, foi muito aberta. E aí me surgiu uma oportunidade para trabalhar numa clínica em São Roque, tá? É uma clínica que tinha um movimento legal na época, era de um veterinário que eu não vou exercer nenhum tipo de comentário. Sim, perfeito. Mas era um pouco complicado, mas eu aprendi muito da clínica em si. Sim. E eu já gostava de anestesiologia, no caso. Foi o seu primeiro contato com o paciente, cliente? Eu já tinha feito estágio curricular, já tinha passado mas não atuado, assim, não atuado. E era lindo, né? Porque eu era, sei lá, uns 15 quilos mais magra, de aparelho, com o cabelo na cintura, ninguém achava que eu era formada, eu não tinha uma postura, e ninguém me ensinou postura, de tipo, olha, você tem que falar de uma forma, né, adequada. Eu ia lá, atendia os clientes, eu tinha maior boa vontade, estudava, me dedicava aos casos, mas assim, ninguém dava muito crédito, né? Só levou bordoada, né? Levei muita bordoada. Que também me criou, foi bom. Não acho que isso foi... Eu acho que isso é uma experiência válida para todos. Com certeza. E passei um tempo lá, e esse veterinário, ele sempre falou, não, você tem que estudar, e assim, claro, a gente sempre tem que estudar. E aí surgiu a oportunidade de ficar um tempo na USP, fazendo aprimoramento. Eu já tinha feito estágio, e aí eu fiquei lá na USP. USP São Paulo, aqui no faculdade. Isso, USP São Paulo, e eu sempre... Na época nem existia operação. E aí, a graduação, o hospital, né? Já tinha a unidade, não, agora tem hospital. Agora bonito, tá legal. E aí, conversei lá com a professora, no caso foi a professora Denise Fantoni, que, não tem nem palavras para essa mulher fantástica. E aí ela falou assim, olha, Tassi, pode vir aqui, vamos fazer o aprimoramento técnico, você fica alguns dias. Mas você ganhava alguma coisa de aprimoramento, não? Não ganhava. Era só estudo? Eu trabalhava, ganhava ali um valor. Legal. São Roque? São Roque, fazia tudo de ônibus, tal, não tinha carro na época. Sofri, mas tudo bem, mas era magra. E aí... Era magra, porque eu andava pra caramba. E aí, eu fiquei lá na USP assim... questão técnica na Unesp eu tinha aprendido muito, mas na USP eu apliquei muito, né? Então, entre indas e vindas, eu sempre sonhei em fazer mestrado, não vou falar nem muito disso porque eu vou chorar, porque eu tentei 6 vezes fazer mestrado, ainda não consegui, mas eu vou conseguir. Isso é um contexto muito importante que a gente tem para discutir, assim, que o mestrado é algo que nas instituições públicas você tem que dar o sangue, a carne, a alma, o suor, a lágrima. Eu vou te contar então, rapidão, assim, eu vou entrar. Eu queria fazer mestrado também. Quando eu me formei, eu tinha 2 ICs. Tava bom. Vim pra USP. Só que quando eu cheguei na USP, eu fui fazer o meu curricular com sequenciamento genético, que era a novidade, assim. Sim. Você tava entrando na faculdade, eu tava saindo, né? Sim. E aí o sequenciamento genético era, nossa, e o professor Leonardo Ritzenheil, o Léo grandão. Não sei se você conheceram lá na USP, mas enfim. Ele falou, Renato, você já tem bolsa, vamos fazer o mestrado. E aí eu parei e falei, cacete, eu queria muito fazer mestrado, né? Mas eu olhava os caras sentados lá, com aquela camisa Hering, assim, meio desbeiçada, sabe? A barba sem fazer. Tipo, eu precisava ganhar dinheiro.
Eu tava igual você, precisava ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro. Aí eu abandonei. Falei, não vou. Só que eu voltei pro mestrado em 2011, quase 10 anos depois de ter me formado. Sim, mas você já tinha uma estrutura, né? Eu criei uma estrutura para poder fazer o mestrado. Sim, Tanto que eu fiz o meu experimento no meu estabelecimento. Eu fazia Então. as cirurgias dos pacientes que foram pro meu experimento dentro da clínica, porque senão eu não ia aguentar. E aí é exatamente o que você falou, você tem que dar alma, você não pode trabalhar. Esses dias eu conversei com um cara de medicina, falei, cara, você acredita que na veterinária os professores exigem que você tenha dedicação exclusiva? Dedicação exclusiva? Ele, como assim? Vocês são médicos. Medicina isso não existe, por exemplo. De longe não existe, né? Óbvio. Mas continua. Sim, mas é interessante a gente dividir isso. Sim. E aí eu fiquei lá e assim, eu até tive a oportunidade de fazer como aluno especial, mas eu tinha que... eu sei que parece repetitivo, né? Mas assim, eu tinha que me bancar. Quando eu tava em São Paulo, como eu morava em São Roque, eu dormia no chão da República de um amigo meu da Poli, pra conseguir fazer a disciplina. Cacete. E aí saía e comia o que dava, mas assim, às vezes ligavam, tá, a gente precisa que você faça um plantão à noite. Eu cheguei a trabalhar 36, 40 horas diretão. Sim. Pra conseguir uma grana, pra juntar com a grana de São... E assim, foi indo. E foi naquele desgaste e tal. Mas eu tava focada no mestrado, porque eu sempre gostei de dar aula. Mas, enfim, não rolou. Passou. Não deu, tá bom. Aí eu continuei na área de anestesiologia, que era uma coisa que eu gostava. Tive clínica também. Chegou a ter clínica? Cheguei a ter duas. Abriu o CNPJ e tudo, assim? Tudo. Comprou mesinha de atendimento? Opa! Mesa emprestada do colega, mas tive. Você não tinha me falado, mas enfim. Não, acho que não. A gente não chegou nesse assunto. Mas E aí o que aconteceu? Eu tentei até a residência na Unesp, porque eu já estava focada em anestésio aí, porque eu passei nesse momento meio turbulento, fui para a clínica de pequenos, fiquei um pouco também... Você abriu a clínica, você se sentiu uma empreendedora ou você abriu... Eu senti um desespero, Renato, você queria trabalhar, era isso. Porque assim, quando eu não passei na residência em Botucatu, e foi assim interessante, porque teve... o pessoal que passou direto da minha turma, teve umas meninas lá que, mega mereciam passar, assim, fantásticas. E elas passaram, meio que assim, elas vão passar, elas já estavam focadas. Eu nem prestei. Eram super boas. Eu nem prestei. E uma das minhas amigas que passou virou e falou assim, depois a gente conversando, ela falou assim, a espertinha. Beijo, espertinha. Aí ela falou assim, se vai surgiu uma residência, uma oportunidade, uma residência meio que no meio do ano, um negócio novo, assim, vem emprestar, te ajudo, te dou uma parte do material para você estudar, porque eu já nem sabia o que era caderno e ela tava ali, então, nossa, ela me deu super estímulo, assim, e eu falei assim, não, vamos. Só que eu tenho um grande problema, e isso, não sei, né, nunca teve um diagnóstico, né, tenho medo de passar no psiquiatra. Você não foi ainda? Não, ainda não. Acho que você precisa. Eu acho que se eu passar eu não saio, né? Eu te indico a minha, é boa. E aí, que eu tenho um problema com prova escrita. Tanto que eu passei na Unesp... Eu sou assim. A gente talvez seja da comunicação verbal, a gente fala bem. Eu sou muito visual. Visual. Eu aprendo vendo, eu não aprendo lendo, mas assim, eu preciso visualizar o texto. Sim. Sabe, eu preciso criar um contexto imaginário da imagem para poder entender o texto, porque senão... Mas isso são existem 6, 8... Dislexia chama isso. Também. Então, eu acho, pelo meu diagnóstico, dislexia também. TDAH, né, que é o que o pessoal hoje tá fala. em alta. TDAH. Eu devo ter tudo isso mais um pouco, mas tudo bem, tô sobrevivendo e tá tudo bem. E aí, o que acontece? Existem aí essas teorias, digamos, você tem que estudar e fazer, e a hora que eu cheguei na prova, eu sabia o que estava sendo perguntado lá. Se eles tivessem falado assim, se anestesia um paciente do começo, meio e fim, faz uma MPA e tal, e me explica... O porquê que você está fazendo. Por que você está fazendo? Nossa... Ia sair. Mas a hora que me dão uma prova com, sei lá, 100, eu não lembro, mas 100 perguntas teóricas, 5 alternativas, e aí vira aquele bagunça na minha cabeça, eu tirei, se eu não me engano, posso estar falando besteira aqui, mas eu tirei 6,5, vai? Tá. E eu fui pra entrevista. E aí um professor virou pra mim e falou assim, mas imagina, você é uma aluna de Botucatu, tirou essa nota, você tinha que ter tirado, sei lá, pelo menos 8. Eu falei, professor, fique quieta, porque você respeita o professor. Eu acho que isso também é uma coisa importante. Às vezes o professor fala um negócio que não tem nada a ver, que ele não sabe nada da sua vida.
Mas ele é teu professor, então baixa a cabeça, fica quieto. Depois você fala isso no podcast 10 anos depois. Sim, mas, sem dor, né? Mas na hora você fica quieto e respeita. E ele falou assim, quando você precisa de alguma coisa, talvez agora me emocione, você tem que passar a noite sem dormir estudando. Esse professor não sabe quantas noites eu passei trabalhando para pagar minha comida. E quando ele falou isso, eu falei, eu nunca mais piso aqui. Caramba, te machucou mesmo. Eu falei assim, eu nunca mais vou fazer um mestrado em nenhuma faculdade que não valorize a profissional que eu sou. Sim. Mas que sim valorize um título, um papel. É que não tem nada a ver. Eu dei prova esses dias. Eu dei prova esses dias, recuperação para os alunos na faculdade. Sim, sim. E aí tem muito aluno preocupado. Eu falei, gente, é o seguinte, ó. Prova é um documento escrito de um momento em que vocês sentam em 1h30 e vão tentar expressar para mim o que vocês aprenderam. De uma forma escrita. De uma forma escrita, que é 100% travada naquele contexto, naquele papel. Sim, né? sim. Só que eu, como professor, eu não avalio só a prova. Você avalia um contexto. O meu contexto. Então, assim, lógico, você pode não ter ido tão bem na prova, mas, cara, quem é você? Você não passou? Vem cá, vamos conversar. Por que você não passou? Qual foi o comportamento durante esses 5 anos na graduação? Você veio na aula, você participou da aula, você fez o trabalho, você foi no hospital, você viu a cirurgia, você... Ah, não, professor, eu não fui. Tudo bem, eu tenho, por exemplo, uma aluna que tem lupus. E ela falou, professor... Complicadíssimo. Professor, eu não fui. Cara, tudo bem, assim... Talvez eu até reprove ela, mas ela sabe que ela precisa, talvez, reprovar para poder aprender, porque ela não conseguiu. Ela não conseguiu naquele momento, tava em crise, né? Mas é uma pessoa que eu tô abraçando. Ah, não, mas precisa, né? Você não vai chutar essa pessoa falar que você tem que dormir. E eu acho que eu, como professor, eu vou tentar te convencer de que a gente tá mudando também, porque a gente precisa entender essas fragilidades, que não é... Assim, não existe um padrão de aluno. Não existe um padrão e assim, a questão da valorização do aluno, porque assim, existe a valorização do professor, que aí já é um contexto quando vira a página. Não, e nas universidades públicas é aqui, né? É aluno-professor. Hoje a gente já tá falando isso aqui, assim. Sim, na Unesp era até, assim, legal, porque eu tive contato com professores. Teve a professora Fernanda Landim da reprodução. Uma referência pra mim na vida de técnica, o professor Carlos Alberto Rusni de Grandes. O cara foi... Se eu falar que... Eu falei já pra ele, o cara foi meu pai, assim, de guia, sabe? Sim. Vai por esse caminho, não vai por esse caminho. Então, esse é o professor. É um mestre, né? Eu acho que passa do professor, é um mestre. Sim. Então, assim, talvez se eu prestasse residência no departamento deles, que me conheciam, que sabiam, beleza, mas não era aquele o meu interesse. É que você queria anestesia, né? E eu acho que... anestesia. Você sabe que eu sinto agora, do jeito que você tá falando, eu sinto que eu vivi um pouco do que você tá me falando, porque... Eu não conseguia, no terceiro ano da faculdade, vestir um avental branco, estetoscópio no pescoço e ir pro hospital fazer estágio. Eu não conseguia. Uhum. Porque era um núcleo de pessoas, assim, que um queria comer a vaga do outro, sabe? Existia uma... não, era um ambiente ruim. Hostil, sabe? Era hostil, assim. Eu olhava aquilo e falava, nossa, as pessoas aqui são hostis. E eu sempre fui um cara meio alto, né? Dava uma cotovelada nos outros, assim. Então eu me sentia meio fora de contexto, né? Porque, cara, eu de avental branco eu já tinha quase 2 metros de altura. Eu falava, não, isso aqui é hostil demais pra mim. Eu gosto de clínica, gosto de cirurgia, mas na faculdade eu tirei o pé, sabia? Sim. E eu deixei de fazer relacionamentos na faculdade por essa hostilidade do meio. Sim. Mas é mesmo. E eu entendo o que você tá falando, assim, realmente dói. E lógico, às vezes uma frase de um professor... E o professor se admira, né? Isso acontece. A gente teria que ter filtros, né? Mas ser humano é fogo, né? Pra não falar outra coisa. É fogo porque o professor às vezes também não tá num dia bom. Sim. Às vezes o cara tá no momento errado. Não é pessoal também. E a gente tem que se colocar mais... Assim, eu vou levar um pouquinho mais além. Qual a função real do professor? É só formar um técnico? Sim. Ou é formar pessoas? Ser humano. O ser humano. Sim. E quando você forma um ser humano, você tem que ter empatia. Ah, sim. Então... E a gente vai ter que gravar 3 podcasts. A gente vai longe. Mas vamos lá, continua a sua carreira, vai lá. Não, porque se a gente entrar em empatia... E você é comunicativo, eu gosto, eu acho legal, e a gente vai linkando uma coisa na outra, coisa não vai. Mas continua, você tava lá, você desistiu da residência. Eu desisti da residência, falei, sabe uma coisa? Você é empreendedora, vou abrir minha clínica, e eu lembro de eu falando no telefone, assim, acho que era com a minha mãe, com um amigo meu, não lembro. Eu falei assim, eles não me querem aqui, tudo bem, então eu vou ganhar dinheiro.
Mas você foi ser empreendedora da cabeça, assim, vou montar minha clínica, ou você teve algum curso de empreendedorismo? Eu sempre estudei muito empreendedorismo, eu gosto da área administrativa, tanto que pra gente chegar onde eu tô hoje, tudo que eu estudei tá sendo muito útil. Sim. Mas, assim, não profissionalmente falando. Sempre fiz muito curso no Sebrae e tudo mais, Sim, que é sim. então, um lugar excelente, assim. Eu gosto também. Acho muito É, legal. muito legal. E aí, o que acontece? Eu abri uma clínica numa cidade de 10 mil habitantes. Eu morava em São Roque, que tem 80 mil mais ou menos. Sim. Você foi pra Mairink. Não, alumínio. Mairink acho que tem uns 30, vai? Tem uns 35, Eu fui pra Alumínio, que é uma cidade que tem uns 10 mil Cara, habitantes. alumínio, é do lá, essa aí. Bem pequenininho. Mas assim, não tinha, né, um serviço de veterinária. Eu lembro que foi muito engraçado, que assim, o empreendedor no Brasil, ele tem que ter um grauzinho de insanidade. Se ele não se joga, muito, né? ele não faz. Porque... Eu sei, pode continuar, porque eu tô pensando na minha insanidade agora. Você falou que tem um grauzinho, eu falei, não, eu achei um grau um pouco maior do que um grauzinho, porque quando eu montei minha clínica eu tinha 35 clínicas no bairro. Você tá falando que você foi pra uma cidade que não tinha nada. E aí meus amigos falaram assim, Renato, você vai montar e vai dar tudo errado. Eu falei, não, é insano. Se for pensar hoje, sim, insano. E assim... Mas você tem, junto com a insanidade, vem uma insistência, uma teimosia muito grande do empreendedor brasileiro, né? Tô falando porque eu acho que isso existe um perfil muito... Estudando, né, outro tipo de empreendedorismo, a gente deve ser estudado mesmo. E aí eu abri e eu cheguei, era um lugar que tinha um pet shop, e aí eu tive a oportunidade de ter um espaço que era um pouquinho maior que essa mesa. E aí eu falei assim, custava, vamos supor, eu tô usando números fictícios, mas só pra gente ilustrar. O aluguel é R$300. Eu falei, olha, eu não tenho R$300, mas me dá 30 dias que eu faço lá. Os R$300. Sim, sim. Sem carro, tá? Eu vinha de São Roque e alumínio de ônibus. Imagina vir de ônibus. Dá pra ir de bicicleta, vai, que você era preguiçosa, né? Querido, senão eu não estaria aqui com você, porque aquela Raposo Tavares de bicicleta não teria sobrevivido. Imagina eu de bicicleta. É isso que eu já levei paciente dentro da mochila, dentro do ônibus pra cuidar em casa, recuperar. Mas isso é um caso à parte, senão a gente nunca chega lá. E aí tive essa clínica, R$300. Aí Era um consultório. Era um consultório. Em 8 meses eu fiz 10 mil. Legal. Faturando. Mensal. Mensal, papel no caderninho. Pô, assim. Tá lindo 10 mil. Não, 10 mil, por quê? Porque a galera começou. E aí eu coloquei uma veterinária no meu lugar, porque eu queria ir no congresso. E aí, quando eu voltei, a dona do espaço virou e falou assim, olha, a gente vai usar o espaço, você tem que sair. Eu falei, pô, mas não, você tem que sair. E aí eu já tava investindo em outro lugar em São Roque, que era mais perto da minha casa, eu já tinha conseguido comprar um carro, as coisas já estavam se alinhando. Isso foi, sei lá, 1 ano depois. Aí, quando eu saí, o que aconteceu? Ela viu um faturamento crescendo absurdamente, de 300 para 10 mil, e ela falou assim, como assim? Eu tô ganhando só R$300 de aluguel, R$600 de aluguel, sei lá. Sim. E aí, ela colocou essa veterinária no meu lugar, a qual eu tinha deixado, pra você ver, né? Gente legal. fina, bem legal. Você sabe que eu passei por uma situação, eu comecei a Nato Vet Center, era muito parecido com você, só que o meu aluguel era 240. E era uma salinha, não era do tamanho dessa mesa, mas era como eu, você, um pouquinho mais ali. Sim. Mas enfim, esses dias eu achei foto, inclusive. Mas a minha estratégia foi assim, eu entrei, comecei a trabalhar e comecei a girar. Legal, isso aqui tá pô, só eu na sala. Aí ela veio comer um papo, né? Porque veja bem, porque você tá com o aluguel é baixo e tal. Falei, então, a gente vai receber uma fiscalização, você não tem veterinário responsável no seu estabelecimento. Sim. Você tem? Não, mas você é o veterinário responsável. Não, mas não ganho nada por isso. Pela RT, né? Eu tenho que ser RT do seu negócio e você não tá me pagando nada. E chegou realmente o fiscal, RT. Eu falei, eu posso ser, mas então, como é que a gente vai fazer? Porque é um salário mínimo. Na época o salário mínimo era, acho que 650, 640 reais. Não, a gente pode fazer pelo aluguel da sala? Eu falei, pode. Então tá A resolvido. gente pode, mas você não me enche o saco mais com esse negócio. Sim. Que vai ser elas por elas, hein? Não, tá bom, elas por elas. Então, beleza. Mas foi uma estratégia, assim, que deu certo. Mas é muito parecido, tá? Então, pra você ver como a gente tem esse grauzinho de insanidade. Né? Insanidade. E aí eu saí, e assim, foi um baque, né? Você fica mal pra caramba, você fala, eu ajudei a pessoa entrou no meu lugar, tipo, que loucura, né? Mas isso transtorna a gente, né? Porque é uma questão de ética. Você quando você começa a sentir a falta ética de um mercado, parece que você está sendo... na verdade, você está sendo, né? Você está sendo traído
pelas pessoas com que você se dedica. Sim. E essa traição cria uma raiva, né? Você fala assim, não, eu tô com ódio. Eu, por exemplo, o meu ódio foi nunca mais eu quero ter pet shop na minha vida. E eu não tenho entendo. pet shop na vida. Eu nunca Tive por um período, nunca mais. Acabou. Mas eu entendo, assim, dá um... você começa a criar você fica baqueado, trauma, né? E aí eu tava com essa clínica em São Roque, já era uma clínica que tinha uma sócia investidora e o negócio já ia ficar maior, já era uma avenida grande, você entrou tá? com sócia, assim. Aí foi, mas também era locação, sublocação, né? De um espaço que tinha um pet shop também. Sim. Mas era um lugar legal e tal. E aí eu descobri, assim, que o cara que estava no pet shop, quando eu não tava, porque pra bancar essa clínica, eu fazia plantões noturnos em Sorocaba, porque eu não conseguia ainda manter em pé. Entendi. Então, às vezes eu passava a noite em Sorocaba, ia de manhã trabalhava o dia todo, e aí às vezes chegava um pouco mais tarde. Então, assim, nem sempre eu estava lá. E aí eu descobri que um cliente ligava, passava na clínica e via. Ah, tá, veterinário, legal. Ligava no telefone fixo da clínica, não no meu celular. Ah, quero vacinar 3 cachorros. E aí o cara do pet shop ia vacinar. Como veterinário. Como veterinário, sendo que ele não era veterinário. Bonito isso, né? Então, bem legal. É bem legal. E aí eu falei assim, sabe uma coisa? Também não quero clínica. Acho que já deu. E assim, eu tava... Que ano que era isso? Você formou em Nossa. 2011, vamos falar o quê? 2016? Menos. Menos? 14, 15, assim, eu acho. Caramba, você correu tudo isso no começo, assim, Foi. 2, 3 anos? Continuo correndo. Mas foi essa correria. Não, mas você falou que você era mais magrinha. Eu Você já era. não tá correndo tanto assim. Pra você ver, olha Tem que só. ver que não, tô brincando. Pelo Não, amor de mas Deus. eu faço exercícios físicos pro joelho Pro agora. joelho, Artrose. Toma condroitina e glucosamina. Sim, acupuntura. Enfim, e aí o que aconteceu? Eu falei, beleza, então eu vou pra trabalhar pra um terceiro ali, fui trabalhar numa clínica também, foi legal. Você já anestesiava? Eu já anestesiava, sempre anestesiei. Já era anestesia inalatória, nessa época Já, já era, né? sim. 2014, acho que Já eu tinha comprei- aparelho, tinha um Takaoka já, um KT20 legalzinho. Eu comprei meu primeiro dragger, acho que em 2015. Dragger, rico. Fino. Finíssimo. Dragger. Que eu tô falando Takaoka, A gente tem que KT20. falar bem, né, das nossas coisas. Não, das claro, conquistas. Não, Mas mas acho tá que foi certo. 2015 eu comprei. Primeiro. Pô, legal. Paguei em umas 60 vezes. Imagina, Mas tudo financiou bem, foi. no Banco do Brasil, né? Tô pagando até. Não, tô brincando. Conseguiu se pagar. Deu pra pagar. E aí, o que aconteceu? Eu também peguei, vendi as coisas, paguei a sócia a parte dela que ela tinha e fui trabalhar para um colega em Mairink, como você citou. Meu irmão mora em Mairink, por isso seu que eu tô irmão zoando. mora? né? Não sabia. Estive lá esse final de semana. Ah. Melhor sorvete da cidade, de São Paulo, é em Mairink. Não, disso Depois eu te depois dou você a me dica, passa, inclusive, não conheço. E aí, fui trabalhar, tava legal, consegui me manter, foi interessante. E aí aconteceram coisas da vida e falei, vou pra São Paulo, vou pra Irlanda. Eu queria ir pra Irlanda. Irlanda? Falei, vou vender meu carro, vou estudar inglês, vou pra Europa, porque não quero mais morar aqui. Hoje você é casada, né? Na época não. Sim, não, na época não era. Você tava vida louca, assim, tinha tipo... acabado no relacionamento e falei, sabe uma coisa, vou embora. E aí, nessa de ir embora, falei, aí uma colega minha, que eu conheci na USP, inclusive, aí a importância do networking, né? Sim. Virou pra mim e mandou, olha, estou trabalhando no hospital público aqui de São Paulo. Vocês estão precisando de anestesista, o que você acha? Sim, tinha aberto ali, né, na Zona Leste. Isso, foi, eu não lembro, já tinha um aninho, mais ou menos, um ano e meio. O Cauê, não sei se você conhece o Cauê. Conheci, mas vai acho vir que ele já tinha quinta-feira agora, saído. levar bronca minha. Então, conheci assim, mais en passant. E aí, falei, tá, legal. E nisso, uma amiga minha falou assim, olha, o pessoal da UTI do Pet Care, que era no caso, na época quem coordenava era o Minduim, tá precisando também de gente. E assim, as duas falaram comigo meio que na mesma semana. Falei, sabe uma coisa, vou pra São Paulo, então não vou pra Irlanda agora. É que na época, olha só como é a inflação, hein? Na época, se eu vendesse meu carro, que era uma Courier, já antiguinha, mas estava bem conservado, eu conseguiria pagar Sempre minha gostou vida. de picape, né? Eu gosto. Merda. Se eu vendesse minha Courier, eu ia pra Irlanda, passasse acho que uns 3 meses estudando, assim, pelas contas, né? E então, olha só, hoje se eu vender o meu Up, eu não vou, acho que nem até. Não comprei a passagem. Olha, mas se você tivesse a mesma Courier até hoje, o Courier valorizou muito. O carro usado tava. Tô brincando. Não sei se chega nisso, mas tá. Tá bem. Tudo tá caro. Aí você foi pra São Paulo.
Aí fui pra São Paulo, aí meti o louco, vamos pra São Paulo então. Mas você veio morar? Vim morar, aí eu vim morar. Aí eu fui morar com uma colega minha de escola, que tava morando aqui fazendo residência na Unifesp. E aí fui morar, ainda fiquei um tempo fazendo bate-volta, né? Só pra fazer uma pausa, assim, seus pais, de onde eles são? Meus pais, vamos lá. Só pra entrar num contexto, entendeu? Tá, claro. Minha mãe, Dona Tarcisa, ela é de Presidente Prudente, mas ela morou em São Paulo e a gente mudou pra São Roque, eu tinha uns 12 anos. Então agora ela é são roquense. E tá lá até hoje. E tá lá, isso. Meu pai, eles não foram juntos, né? Eu fui ali um ser humaninho que nasceu ali. E o meu pai... e o meu pai, ele... sim, me reconheceu, né? Na verdade, ele já é falecido, ele morreu não recentemente. Mas ele não era casado com a sua mãe? Não, nunca foi casado com a minha mãe. E aí, ele veio do Nordeste, do Rio Grande do Norte, trabalhou muito, conquistou muito, puta cara lutador, assim. E eu tenho uma família da parte da minha mãe, uma família um pouco menor, é só minha tia, né? Tenho as minhas tias, tenho a minha irmã. Aí da parte do meu pai já tem uma galera. E vocês tiveram convivência familiar, assim, depois? Assim, não muito. Não muito, assim. O meu pai, ele era um pouco do jeitão dele lá, mas assim, hoje eu tenho até mais convívio, inclusive, com os meus tios, que são, seres humanos incríveis, meus primos, é uma bagunça. Gostoso, né? Muito gostoso, assim. Pra você ter noção, as festas na casa da minha avó, que é minha avó, eu fui criada pela minha avó materna e a minha avó paterna, ela é a definição de vó do Aurélio, sabe? Tipo, você chega pra comer, a comida é sempre boa, ela é um amor, carinhosa. Super vó. Todo mundo quer estar na casa dela. A casa dela acho que é a menor da família, mas é que todo mundo vai. Não tem lugar nem pra todo mundo sentar, mas tá todo mundo lá. Mas tá todo mundo lá sentado na calçada, inclusive quando tem festa lá, fecha a rua. Que legal. É assim, ela mora aqui em São Paulo. Então, assim, a parte do meu pai, isso da parte da minha mãe, a família é um pouco menor, mas... E quando você tava lá pra São Roque, você tava com a sua mãe? Isso, sempre com a minha mãe. Tá. Fui criada com a minha Legal. mãe. E a minha avó me criou, mas minha avó faleceu no último ano da minha faculdade. Caramba. Foi, infelizmente. E da onde surgiu a ideia de fazer veterinária? Nossa, aí você tá... A gente pode chegar na transição do... Não, eu vou dar um pulo pra trás e um pulo lá pra frente depois. Vamos lá. Vamos lá. Olha, eu queria... originalmente, engenharia. Você tem cara de engenheira. Obrigada. Você parece assim, não sei. Você tem um jeito de engenheira. Talvez eu tenha ainda um pouco disso. Vai que você faz mais uma faculdade de engenharia. Não sei. Acho que não. Mas enfim. E aí? É uma faculdade bem legal, mas acho que não. Enfim, e aí eu queria engenharia porque eu gostava muito de exatas. Então, você tem cara de que ia bem em matemática, assim. Eu ia. Assim, eu era muito esforçada, na verdade. Eu não era aquela aluna que você... Sabe aqueles alunos que você tem raiva, que o cara só olha a aula, sei. E não daí escreve mata nada, tudo. Sim, e aí... sim. Não, eu escrevia, anotava, estudava muito, eu era bem nerdzona mesmo. E aí eu gostava de física, eu gostava de química, eu gostava de matemática, eu lembro de conversar com um professor de física, ele falou assim, nossa, mas você tem uma certa... Ele não falou nem facilidade, mas ele falou, você se dá bem, né, com os números aí... Por que não prestar engenharia? Uma faculdade que, teoricamente, eles sabiam, né? Eu era bolsista, que eu tinha uma condição financeira que não era assim, né? Um must. Remunera legal e tal. Eu falei, beleza, uma possibilidade. Aí eu coloquei isso na minha cabeça e tive esse foco. E aí foi muito engraçado. Eu acho que eu já contei isso, a maioria dos meus amigos já sabe, mas eu acho que vale, porque tem pessoas aqui, obviamente, que não me conhecem. Eu tava focada em engenharia. Eu me inscrevi em engenharia mecânica na Unesp, de Bauru, se eu não me engano. Só que na nossa época era Correios, né? Eu sou um pouquinho mais antigo, mas tudo bem. Mas acho que era assim também. E assim, o pessoal nem sabe que era são correio, que é Correio hoje. Não, o Correio serve pra entregar Mercado Livre hoje. Só isso. E aí eu me inscrevi, só que teve uma greve nos Correios. E eu falei, bateu uma indecisão, sabe? Por quê? Porque eu tive um trauma, eu caí de bicicleta, eu machuquei muito meu joelho, assim, que até quem me ajudou foi a mãe de uma amiga minha, que era médica, que, assim, ficou feio. Eu não conseguia andar, mas eu não faltei nenhum dia na aula,
Meus amigos iam me buscar de muleta, era o... Caramba, foi uma porrada mesmo. Foi. Eu fiquei com uma puta lesão. Agora eu entendi por que você não anda de bicicleta. Então, você vê, tem um não, trauma. Por isso que eu vou perguntando, entendeu? Eu vou descobrindo as coisas, eu chego. Tem um trauma lá atrás. Mas, assim, e aí eu comecei a repensar muitas coisas, essas baques, né? Sim. Te fazem repensar. Falei, putz, será que é engenharia? Aí eu juntei uma graninha, fui pra São Carlos até, conheci a unidade lá da USP de São Carlos. É linda, né? Muito legal, de produção mecânica, fui de ônibus sozinha, liguei pra minha mãe no telefone, gente, não tinha celular, que loucura, né? Eu liguei do orelhão e falei, mãe, tô em São Carlos, ela, você tá onde? Não, a avó tá sabendo, tá tudo bem. Desliguei, assim, tipo, minha mãe, não tinha lugar onde dormir, era feriado, olha, foi um caos, mas tudo bem. Aí conheci, achei legal, me inscrevi lá na USP São Carlos, me inscrevi na Unesp. Aí eu tava pensando e estudando, e sempre estudando bastante exatas, biológicas até que eu ia ok. E aí eu falei, cara, eu quero prestar uma faculdade fora do estado de São Paulo, Viçosa, uma faculdade muito legal, né? Federal de Viçosa. E lá no Objetivo tinha um painelzão, assim, com várias... Gente, é tão engraçado falar disso, que é tão retrô, né? Sim. Tinham vários papéis, assim, escritos as faculdades, abertura e fechamento das inscrições, e os vestibulares, enfim. E aí eu vi lá Viçosa, e eu tava à noite na biblioteca, estudava na biblioteca, e eu vi lá, Federal de Viçosa, inscrições tinham acabado já. Falei, pô, não acredito, né? E aí eu entrei, porque eu não tinha computador em casa, mas eu tinha um laboratório lá na faculdade, na escola. Sim. Eu entrei, tava lá, inscrições prorrogadas. E eu falei, o que é bom em Viçosa? Veterinária. Foi assim que você... Foi assim. Caramba. E aí eu comecei a pensar na ideia. Tava no terceiro colegial, já na reta final. Na reta final. E a minha avó fazia comida pra mim, né? Eu chegava às 10 horas da noite quando a escola fechava, com a mochilinha nas costas, encostei no batente da cozinha e falei assim, vó, o que a senhora acha de ter uma neta veterinária? Ela virou e falou assim, sempre foi meio rampeira mesmo, né? Eu acho que ia ser... Essa avó é das boas, né? Minha avó era ótima, minha avó materna, né? E aí ela falou isso, mas assim, mexer na sopa estava, mexer na sopa continuou. E eu falei, pô... Tive um feedback positivo, né? Vamos lá, quem sabe essa. E aí começou a me atrair a ideia, eu comecei a pensar nisso, assim, gostar de bicho, eu sempre gostei, eu acho que isso é uma coisa meio óbvia pra você falar, né? Não, você gosta de bicho, claro, né? Sim. Tipo, não, é a decisão, onde veio o estalo. Foi esse estalo, aí eu prestei Viçosa, e aí tinha já feito a inscrição pra Unesp, só que teve uma greve dos Correios. E aí eu fui conversar com uma professora minha de química, muito sênior já, e ela, professor, principalmente os mais sêniores, eles sacam quando você não tá no teu caminho, né? E aí, que é a diferença do mestre, né, inclusive. E ela virou pra mim e falou assim, você não tá bem com a sua escolha pra engenharia. Dá um tempo mais pra você pensar. Ela me pegou no corredor da escola, assim. Que legal. Foi assim, eu conhecia todos os professores, tinha muita amizade, mas ela simplesmente me chamou e falou, pô, legal. E aí eu falei, aí eu fiquei mais angustiada ainda, porque, se o professor percebeu é porque tá muito óbvio. Sim. Comecei a contar para alguns amigos mais próximos sobre isso, e os meus amigos mais próximos me apoiaram muito nessa decisão. Eles falaram, tá, eu acho que tem tudo a ver. E eu falei, por que não? E aí eu peguei e deixei para o último dia, assim, último segundo para fazer a inscrição da Unesp. E aí eu pensei, veterinária. E foi. E tinha Araçatuba, Jabuticabal da Botucatu. E aí eu falei, qual que é mais perto de São Paulo? Botucatu, ponto. Foi assim. É legal, Botucatu é legal. Não, muito legal. Eu fui pra lá. É, muito legal. Eu passei lá. Você passou lá? Pô, legal. Eu fui lá, recebi até apelido. E aí? Não, eu vi Londrina. Aí seu coração bateu mais forte. Bateu mais forte. Falei, cara, que cidade incrível. Mas enfim, não é sobre mim hoje. Não, beleza. Mas legal. É interessante saber. Interessante. E aí eu passei, olha só que curioso, né? Quando a gente não consegue decidir pela gente, eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu acredito em Deus, que existe alguma coisa maior que a gente. Sim, uma aí. Força, com Deus certeza. decide, né? Eu passei, prestei São Carlos, a UFSCar, né? Acabei prestando biologia. Passei em veterinária na Unesp, passei em veterinária em Viçosa. Fiquei por 1 ponto pra USP. São Paulo. São Carlos, eu prestei São produção Carlos, mecânica e milésimos de pontos pra Unicamp em engenharia mecânica. Mas assim, foi assim, um soprinho eu passava pra segunda fase, né? Legal. Ou seja, teoricamente eu tinha capacidade intelectual para passar, mas
não me deram uma Não te alternativa. deixaram. É que você não vai muito bem em prova, você já falou. Então. E aí eu passei, foi legal. Passei de primeira, fiquei muito feliz, muito orgulhosa. Uma conquista que ninguém me tira, eu falo, né? É isso aí. Muito bom. E aí você tava no Pet Care. Vamos Trabalhei voltar agora lá pra no frente. Pet Care, sim. Foi uma experiência fantástica. Você pegou o Pet Care na época da Carla, 2017, 2018. Doutora Carla, claro. Doutora Carla que Pet me Care entrevistou. Morumbi. Trabalhei nos 4. Ah, nos 4 Pet Care. Já Na tinha verdade, então as outras eu não era unidades. anestesista lá, né? Que o pessoal fala, nossa, você trabalha no Pet Care? Não era anestesista. Lá, eu dava... Logo que eu saí do público, fiquei 1 ano e meio lá, eu saí do público e aí eu tava fazendo PAV na época. E aí eu tive uma aula junto com o pessoal da UTI, eu conheci a Cibele Cono, que é... Eu não sei exatamente o cargo dela, se você me desculpe se eu errar, mas eu acho que é coordenadora técnica. E é assim, não tenho palavras pra falar o que é aquela mulher, inteligentíssima. E ela tava fazendo a pós e eu falei pra ela que eu dava aula num curso técnico de veterinária. Papo vem, papo vai. Ela falou, tá, poxa, seria legal os nossos colaboradores, né? Os enfermeiros, auxiliares, terem aulas, esses reforços, né? A gente dá aula lá. Sim, dá um treinamento, mas, assim, né? Alguém de fora, alguém que eles não conhecem, que não trabalha com eles como veterinário, chega lá e ensiná-los a mexer com Doppler, ensiná-los a fazer coisas básicas, que às vezes você fala assim, mas é uma coisa básica. Não básico pra quem já fez, já conhece. Pra quem já fez e outra. Existem protocolos, o Pet Care é muito protocolar, que eu acho muito bom, particularmente. Sim. Eu não sou... Eu acho que foi uma referência muito grande, inclusive, para todas as outras clínicas, né? Sem dúvida. E vale, eu trabalhei 4 anos lá, quando eu posso, né? Porque a gente sabe. Sim. Mas os meus bichos eu recomendo lá, com certeza. É que você não conhece minha clínica ainda. Desculpa. aí, Mas tá? assim, mas é por uma questão de vestir a camisa. Lógico. Eu acho que tem esse sentido. Se eu trabalhasse no Sul, com certeza. Não, então, é que você não conhece. Não conheço. Você vai conhecer um dia. Com certeza. Vai ser um prazer. Então, mas por quê? Porque teve essa ideia de trabalhar com treinamento. Sim. E aí eu trabalhei com treinamento, eu comecei dando 4 aulas, acabei pegando recepção também, treinando a recepção. Caramba, você treinou a recepção. Sim, e que é incrível, agora falando para quem é veterinário, olhem para suas recepcionistas, para seus recepcionistas. Sim. O trabalho que a gente fez lá no hospital, no Pet Care, foi um trabalho de formiguinha. É um trabalho que continua, eu saí, mas tem outras pessoas que estão fazendo esse trabalho lá ainda. Mas assim, o fato de ter uma reunião com 6, 8, a gente ia às 7 da manhã, pegava os turnos da noite, tá? Era uma loucura. Olhando pra recepção... Quem vende a recepção, né, no final das contas? A questão da venda é a questão do primeiro contato e do último contato. Sim, E assim, o que esse pessoal passa não é brincadeira, não. A gente acha que a gente sofre... Não, eu converso com a recepção sempre. Eu queria, na verdade, ter potencial de contratar uma taça pra ir lá treinar a recepção. Que isso, é um prazer. E foi assim, foi muito, muito legal. E tá com os enfermeiros também, que, adorava. Tem contato com eles, boa parte deles até hoje. Né? Vira amigo. E sempre foi uma luta contínua, assim. Então eu sempre gostei desse negócio de dar aula, até por isso a questão do mestrado. E aí fiquei 4 anos lá. Legal. E aí depois eu decidi, por coisas também que envolvem financeiro, então eu morava aqui em São Paulo, num apartamento legal. E aí, do nada, o cara quis vender. E aí todos os apartamentos que eu e minha esposa, eu já era casada na época. Sim. E foi a melhor coisa que fez eu vir pra São Paulo, foi quando eu conheci a Carol. Rose, te amo. Beijo, Carol. Beijo. E aí, o que aconteceu? Eu conheci ela no público, né? E aí, quando a gente casou, a gente ficou um tempo aqui em São Paulo, mas, assim, trabalhando, lutando, né? Sim. Era dia a dia, né? Era eu e ela, não tinha, né? Lógico. Não era herdeira, né? Era guerreira. Eu queria ser herdeiro também, mas sim, eu entendo você. Então, a gente sempre quer, né? Mas eu acho que tá bom também. Tá bom, vixe. Tá bom. Tamo aqui, né? Tamo aqui. Você tomando vinho, tomando água, mas tá bom eu também. ofereci o vinho, você não quis. Mas o que eu vou fazer? E aí... Eu tomo tudo sozinho. E o que aconteceu? A gente foi pra... A gente teve essa questão do apartamento, e aí tudo era muito caro, e aí a Carol mesmo, um pouco a contragosto, isso não é novidade pra ninguém, ela falou, vamos... Eu sempre quis voltar pra São Roque, né? Sempre gostei. Nasci em São Paulo, fui criada em São Paulo, mas meu coração é São Roquense. E aí ela falou assim, o que você acha da gente tentar São Roque? Porque
teoricamente 50 minutos, né? Sim, Teoricamente. Teoricamente. Talvez de moto. Correndo bem. Isso. Valesse a pena. Aí, no outro dia, eu não tinha carro na época. Você já tinha alugado uma chácara. Meu, eu peguei um ônibus, eu fui pra São Roque, marquei sei lá quantas casas pra ver, Nossa rodei senhora. tudo, pedi ajuda pra minha irmã, a gente foi, minha tia, todo mundo. Consegui uma casa legal, no condomínio legal, e enfim, a gente, sei lá, ficou lá, estamos lá faz acho que quase 4 anos. Que é onde tem aquela picape F1000. Que tá Você na casa da minha mostrou, mãe, exatamente, puta que é da minha tia, que eu ainda vou reformar. Você vai reformar, eu vou te ajudar. Vai ser legal, vai ser legal. E aí, Renato, eu fui pra São Roque e foi o processo de ir pra São Roque, na verdade, foi um dos pontos importantes nessa questão de transição de carreira. Por quê? A gente entra na transição. Eu estava acostumado com a realidade de São Paulo. Tá. Financeira, técnica. Sim, de trabalho, né? Onde trabalho. você vai empregar. São Roque é outra realidade. São Roque é outra realidade, Sim. é outro mercado, é outra remuneração. A Carol é veterinária também. Carol é veterinária também, E ela radiologista. Sim, atua, ela faz raio-x volante. Que legal. Lá na região. E aí, eu falei assim, bom, ok. Mas na época ela trabalhava na Unip, aqui na Anhanguera, então imagina. Caramba. Foi bem complicado. Na Unip lá em Jundiaí. Não, na Unip é Anhanguera, talvez? Eu não sei. É porque a Anhanguera é quase Jundiaí ali. É Jundiaí? Não sei. É onde longe, não é, longe. o Unip aqui. É lá longe. Lá. Do lado de Jabaquara, lá. Ah, não. Então não. Que é Tá. Entendi. Da Zona Sul. É a Unip Faculdade Veterinária. É, faculdade veterinária, Tá, isso. perfeito. Ela trabalhava lá no hospital na época que a gente mudou. E aí, eu falei assim, bom, beleza, e agora, né? Eu tava no Pet Care, mas aí eu já fazia 4 anos, e aí eu falei, bom, mudei pra São Roque, aí tiveram algumas mudanças, eu falei, bom, acho que é hora de fechar um ciclo aqui. Sim. Fechar um ciclo, e eu acho que é muito importante a gente também entender o momento de fechar ciclos. Eu adoro e vou lá, esses dias fui lá, tomei café com as meninas. Legal. Porque eu fechei o ciclo bem. Sim, isso é super importante. E assim, existem portas abertas tanto deles pra mim quanto vice-versa. Isso é legal, porque se você chega num nível que você não, por qualquer motivo, seja por cansaço, por dinheiro, por seja lá o que for, e você fecha o ciclo de forma ruim, você fecha a porta. Lógico. Que isso não é bom, né? Mas enfim. E aí, eu falei, beleza, tô aqui em São Roque, e agora? O que eu faço? Fazer cortador de grama, aquele negócio de roçar o quintal dos Mecânica, né? Que eu gosto também. Fazer coisa assim que... Vou fazer outras Esquece coisas. a veterinária, vamos podar a árvore. E aí eu fui coordenar um hospital, coisa básica, Ah, em Sorocaba. veterinário também. Veterinário, sim, veterinário. Na verdade, antes eu anestesiava num lugar que era estilo... Era uma fundação, não era pública, mas era estilo fundação, que eu ficava fixo, né? E assim, pauleira, total. Ah, É bom, eu gosto da pauleira, eu acho muito interessante também essa questão mais do... Não só, né, do financeiro lá em cima, mas você também tem uma realização pessoal, sim, você tá cuidando até um treinamento, né? É um Você treinamento, tá se meu, a treinando mão ali. que você fica ali é Lógico, incrível, né? Mas, obviamente, não era aquilo que eu queria pro resto da minha vida. E aí o pessoal falou, não, a gente tá precisando de ajuda no hospital, era um hospital mais pro viés popular. E assim, a média de paciente internado era 30, 40. Nossa, então, assim, gente multiplica pra caramba. problema por 40, né? Porque internação, todo mundo sabe que trabalha com internação, gente, olha, É difícil. É Não, difícil, é difícil. Eu acho que é o setor mais difícil da clínica a internação até hoje. eu acho O que... hospital é porque é 24 horas você ali com o paciente, Sim. com tudo mais. E aí, Renato... muita comunicação. Né? Exato. E aí eu trabalhei lá, boa parte desses cabelos brancos que você vê aqui são de lá. É? Então cabelo branco significa... Um pouquinho. Mas o seu tá. O homem fica platinado, Não, né? A mulher para. tem que fazer luz. Se a gente for né? competir de cabelo branco, você tá muito na roça, você tá longe. Mas tudo bem, continua. Seus cabelos brancos tem muitos, é verdade. Não aparece. É que é clarinho meu cabelo. E aí, foi uma experiência boa sim, mas é absolutamente estressante, porque tem aquela questão de você... Quando é 24 horas, você tá ali, era um lugar um pouco menor, muito veterinário, muita gente, muito problema. Fui chamada de mocreia na recepção, foi ótimo. Aí... Cara, é fogo, né? Pessoas. E aí eu comecei a repensar, tá, peraí. Esse caminho tá um pouco complicado, não é o que eu quero pra minha vida, eu tô com 30 e poucos anos. Quantos anos você tem hoje? Desculpa. 35. Você é uma criança ainda. Thank you.
Aí, Botox funcionou. Tá funcionando. Tá funcionando ainda, né? Não, já tá na hora de eu tocar. Já. E aí, o que aconteceu? Eu falei, bom, eu tenho que pensar na minha vida, né? Sim. Eu tenho 30 e poucos anos, eu não vou fazer isso até os 70, eu não vou me aposentar, porque eu acho que veterinário... Acho que nem se aguenta, né? Você não aguenta. Então, assim, a gente tem que pensar... Um plano de aposentadoria. Um plano de aposentadoria. Hoje mesmo eu estava trabalhando lá na FIA Business School, né, de administração, que aí já pula para essa parte de transição. E aí eu estava conversando com uma professora queridíssima, ela tem acho que 78, e ela estava falando, uma coisa que eu me arrependo, tá, se eu puder te falar, pense na sua velhice. Sim. Pense financeiramente na sua velhice, porque eu não imaginei que eu ia chegar na idade que eu tenho. Olha só que reflexão, né? E eu falei, caramba, eu pretendo, né, chegar... Existe um plano financeiro para você se parar, né? Em algum momento parar e começar a viver da parte financeira. Não que você precise parar 100% do trabalho intelectual, mas você precisa pensar no físico, porque o físico não aguenta. Não aguenta. Eu já não aguento mais o que eu aguentava quando eu tinha uns 20 e poucos anos, né? Sim. Ficar 12, 14 você imagina anos na minha idade. Ai, meu Deus, dramático. Piora, viu? Dói. Dói, né? Ficar em pé fazendo cirurgia, né? Nossa Ainda mais senhora. com essa altura aí que você... Não, minha mesa sobe bastante. Tem uma mesa que chega nessa altura, assim. Coitado do anestesista. Ele só fica olhando de baixo, assim. E aí, Renato, eu comecei a pensar, só que assim, acompanhado dessa situação, mudança, São Roque, trânsito, né? Porque para vir para São Paulo, anestesio. Até hoje tenho como anestesista volante, né? Você vai ainda? Vou. Tem 2 clínicas, por exemplo, aqui em São Paulo. Uma na Bela Vista, que é da Cíntia, beijo, Cíntia. E outra na Higienópolis, que é da Fernanda e do Rick, beijos também. Legal. Que eles estão... que eu vou já há 8 anos. Que legal. Mas assim, são clínicas que... eu falo que assim, é minha segunda casa, sabe? É outro clima. Já tem até o dia da semana certo, você vai lá, já senta lá. Assim, a gente não tem muito isso, mas assim, é uma coisa meio... é amigo, sabe? É trabalho, a gente leva a sério, óbvio. Mas é muito mais confortável até. É leve, né? Não tem aquele estresse do volante de você chegar, como já aconteceu. Tudo bom? Só pra me situar aqui, onde tá a adrenalina? Oi? Adrenalina? A gente não tem adrenalina. Ah, tá. Fentanil. Não temos fentanil. Então, vocês me falaram que não precisava trazer nada. Eu vim com esteto, com monitor, enfim. E aí... Vim comigo, né? Eu vim anestesiar. Eu vim anestesiar, né? Vim com a minha mão de obra, enfim. Mas, e lá não. São vários lugares são assim. A gente sabe. Quem vive a vida de volante, e eu vivi também... isso gera muito estresse. Muito Estresse. Principalmente quando você leva a sério, né? Quando você não tá nem aí, obviamente. Quando você quer o resultado, você quer seu nome impresso ali naquele trabalho. É complicado. E aí eu comecei também, vinha uma carga de estresse muito grande. Então, assim, não tive, como eu te falei, eu não passei no psiquiatra ainda, deveria. Você chegou a ter o burnout, assim? Exatamente. Chegou a ter os... Eu fiquei assim, foi uma autopercepção, sempre faço terapia há muito tempo, mas na época eu não estava fazendo. E gosto muito de estudar psicologia, inclusive, e aí eu tive essa percepção de assim, eu não tô bem. Não tenho mais prazer em sair pra trabalhar. Eu não quero mais. Os lugares que eu gostava, mesmo lugares que me tratavam bem, pagava bem, dava tudo certo, eu ia pesada, eu ia não querendo ir. É que acaba não entregando o que você de fato né? A sua essência, você não tá colocando a sua essência ali naquele seu trabalho, porque você não chega a 100%. E existe uma percepção assim, acho que tem fases na vida e novamente os ciclos, né? Eu acho muito importante a gente pensar nisso como ser humano. E às vezes a gente insiste em coisas que não dão mais. Sim, tem momentos de fechar o ciclo. E aí o que aconteceu? Eu falei assim, até hoje, eu me formei em 2011, eu tava em 2000 e... a gente tá em 23, foi em 2021 mais que eu tive essa reflexão. Você acha que a pandemia te atrapalhou assim nessa... Olha, a pandemia, eu trabalhei meio que praticamente a mesma coisa. Fiquei doente, fiquei de Covid. De quarentena. Na verdade, foi muito no começo, então não tinha teste, mas eu fiquei 15 dias em casa, até por uma questão de respeito para com o outro, né? Que essa época foi uma coisa assim complicada, então eu só saí depois de 15, 16 dias, não lembro, quase enlouqueci, né? De ficar lá em casa, mas pelo menos eu sei que eu não contaminei ninguém. E aí, enfim, não, acho que, nem digo a pandemia, mas eu acho que tem uma questão da maturidade mesmo, intelectual, de você avaliar cenário. Sim. Então eu comecei a avaliar o cenário da Tassiana e eu comecei a ver assim, tá, onde eu vou chegar? Eu já anestesiei
para vários tipos de pessoas diferentes, profissionais diferentes, níveis diferentes. Já teve seu próprio negócio? Já tive meu próprio negócio, pensei, não, vou fazer um mestrado para dar aula, beleza, para ganhar R$30 a hora a aula. Não é. Não é uma realidade dar aula para ganhar dinheiro. Entendeu? Tem a questão do prazer. Sim, pra mim é. Eu acho que dar aula, eu dou aula, são 6 horas por semana, 7 horas por semana, 8 horas por semana. Sim. É segunda de manhã e de noite. Eu aprendo. A real é que assim, pra mim é um método de aprendizagem e ao mesmo tempo que eu tenho esse momento de aprender, eu também tenho um momento de conhecer métodos de pensar diferente. Sim. Né? Quando você entra numa outra realidade, são outros métodos e... Enfim, eu gosto tem um pouco da questão de ser professor, de evoluir uma carreira de professor, mas tem o momento em que você está de fato aprendendo ali uma coisa nova que você fala, cara, se eu não tivesse aqui eu não teria aprendido isso. Isso é uma coisa importante, assim, tudo que eu dei aula, o pessoal fala, mas você está ensinando. Não, eu aprendi muito mais. Interessante, isso eu acho muito interessante, é gostoso, é prazeroso. É prazeroso, então... Ainda mais pensando na nossa inteligência, que a gente precisa da prática, a gente precisa falar, verbalizar, e quando você ensina, igual RCP, aquele recover, já dei aula 20 vezes, mais de 20 vezes até. Eu já li esse recover 60 vezes. Então, assim, pra mim é um negócio que eu interiorizei, né? Sim, e toda vez que você precisa dar uma revisada, você fala, eu tinha esquecido disso aqui. Poxa, eu vou falar isso aqui de uma outra forma dessa vez pra ver se eu atinge as pessoas. Você abre o link. Minha aula mudou absurdamente desde então, mas pra melhor, né? E aí eu falei assim, bom, análise de cenário. Tá sendo... Quero morar em São Roque? Sim. É um objetivo de vida. É um objetivo de vida. Esqueceu a Irlanda. Não, esqueci. Talvez a Austrália, mas a Irlanda eu acho que não. Muito tá frio. Bom, é pertinho. A Austrália é mais perto. A Austrália é mais perto, com certeza. Tem canguru, gente. Tem, canguru, fofo, né? Meu Deus, eu acho que eu ia morrer do coração. Ele então. Não, eu queria ver Titico. É muito legal. E aí eu falei, bom, ok. Dá pra viver decentemente financeiramente, porque assim, até agora a gente nem falou tanto de grana. Não, a preocupação de decência financeira, isso da forma como você colocou, o que seria uma decência financeira para você? Bom, decência financeira é você ter uma casa decente, que você possa morar sem que tenha perigo de cair nada na tua cabeça, por exemplo. Tá. Que você tenha... Eu não vejo o carro como uma necessidade, apesar de eu amar carro, mas assim... de você, se tiver que ter um carro, mas que seja um carro ok. Sim. E que você possa incluir, que ninguém fala disso. Alimentação, obviamente, sou taurina, tem que comer bem. Sim. Mas de você pensar no teu lazer. O teu lazer faz parte do teu processo. Sim. Né? Então, assim, quando você fala assim, não, tudo bem, eu tô pagando as contas, eu tenho lá minhas planilhas, tá tudo certo. Ok, eu vou conseguir viajar este ano? Uma semana que seja. Sem estar apertada? Não vou conseguir. Então, eu não cheguei na minha decência financeira. Eu chamo de conforto. Pode ser. Tem gente que fala assim, o que é o seu o objetivo financeiro que você almeja? Sim. Pra mim tem muita relação com conforto. Não com luxo. Sim. Luxo é uma coisa que muitas vezes tem gente que almeja também. Tem gente que gosta de luxo. Eu gosto da roupa da marca tal, carro do ano tal. Eu também. Eu não sou assim. Eu gosto do conforto. Eu gosto, se eu quero ter um carro, eu quero ter um carro que seja um custo-benefício de conforto. Sim. Conforto. Mas a decência financeira ela está muito relacionada ao seu bem-estar psíquico em relação ao que você se transformou para a sociedade. Sim. Porque a decência financeira ela é, na verdade, um retorno da sociedade ao que você é. Sim. E aí entra nessa sua mudança de carreira, onde você está buscando isso. Sim. Que é o que você me falou, Renata, não atingi ainda. E você entrou numa área empresarial de projetos. E aí agora me conta um pouco desse jeito, por favor. Me fala um pouco sobre o que é essa área empresarial, que é ESG, né? Desenvolvimento aí sustentável. O que está super em alta, a sustentabilidade. Né? Eu acho assim, acho que só fazendo um adendo, e é importante falar em relação à veterinária. Eu não desgostei da veterinária. Eu acho que isso assim, tenho raiva. Não é isso. Eu amo anestesiar, amo meus pacientes. Piro com filhotinho, todos. Eu sei, é que você quer trocar de carro todo ano, isso é normal. Não, quem me dera, né? Lógico. Mas assim, a questão é que com 50, com 60, com 70 anos, e aí? Você precisa estar num projeto muito bom. Precisa estar num projeto de longo prazo, e assim,
você vai pensando, beleza, estudei, fiz pós, me dediquei e tal. E você não tem o respeito. Eu já cheguei num lugar, marcou às 9 da manhã, beleza. Já tava num nível legal, isso foi ano passado. 9 da manhã, beleza, 9 horas da manhã eu tava, era uma cidade longe de onde eu moro, não vou citar, mas enfim, longe de onde eu moro, 9 da manhã. Cheguei lá 5 para as 9, tá, o jaleco já pronto, conversei com o tutor, tudo certo, eu gosto de conversar com o tutor. Tô com o cachorrinho na coleirinha, 9h10. Ah, beleza, eu tô entrando numa colocefalec. Então, mas comigo tá marcado às 9. É como você falar que não é emergência, né? Entendeu? Eu tô entrando. E pior, esses pacientes estavam marcados, ou seja, a pessoa partiu do pressuposto que ia ficar lá até as 10h30, 11 horas, esperando pra entrar com o meu paciente, pra depois fazer. Então você imagina, eu ganho por hora. Lógico. E então essa questão do respeito também pesou muito. Quando eu fui pensar em sustentabilidade, era uma coisa que eu já gostava, já estudava. E você se encantou por sustentabilidade em que momento? Aqui você viu e falou, cara, que coisa legal, eu quero entrar um pouco mais nesse negócio aqui porque eu achei interessante. Questão de responsabilidade social é uma coisa que me atrai muito. Você pensar assim, trazer pessoas, eu acredito muitas coisas sendo movidas por educação. Ótimo. Né? Perfeito. Então, assim, quando você educa com qualidade, tá? Sim, então, sim. Educação, na verdade, o educare, assim, que vem do coração, que tem, assim, a palavra, ela já diz muito, né? Então, assim, você tem que ter algo de qualidade, algo feito com coração, algo feito muito importante. Vou colocar esse ponto, porque não é só educar por educar. Sim. Quando você traz essa pathos, essa paixão pela educação e você muda essa realidade, isso é muito atrativo para mim. Eu dei muitas aulas para enfermeiro veterinário. Você vê o cara, às vezes, não sabendo nada. Às vezes o cara não sabia ler direito. Sim. E aí você vê ele sendo extremamente simples, né? um enfermeiro maravilhoso, e você vê que você fez parte Ou às da vezes até entrando na faculdade veterinária, vai se formar veterinário. Entendeu? É muito legal. Então, assim, o que é muito claro que eu quero deixar, não deixei de amar a veterinária. Isso está em mim, eu sempre amei. Mas amor não basta. Tem que ter respeito. Sim. Tem que ter reconhecimento. E esse reconhecimento social, ele é algo que a profissão, a medicina veterinária vem se moldando, e é um dos objetivos de ter um podcast é isso, tá? Sim. É colocar a nossa profissão, Sim. por mais que você esteja numa transição de carreira, que eu acho fantástico, sim, mas... numa posição de respeito. Com certeza. Porque tem gente que vai olhar e vai falar assim, cara, eu assisti o podcast, pô, os caras são inteligentes, estudaram pra caramba. Sim. Né? Só que assim, muitas vezes a gente tem um valor que você fala, cara, por que não estão me valorizando nisso? Né? Qual que é o valor social que a gente tem? Então a gente quer, eu, Renato, quero que a profissão tenha valor. Sim. Então a pessoa que vai comprar um cachorro, vai comprar um gato. Eu passei por um período aí de 10 anos as pessoas comprando um pet, ou às vezes até adotando um pet, sem ter zero planejamento de custo. Zero. Imagina. Zero, assim, zero. Porque quando você tem um filho, você tem SUS. Tem. Né? Hoje ainda tem o hospital público. Sim. Mas as pessoas, elas querem comodidade, elas querem chegar na sua clínica às 6 horas da tarde e ser atendido bem e não pagar nada. Então, assim, é uma questão de posicionamento. Eu acho que a gente está nessa fase. O veterinário, ele precisa se posicionar no mercado para conseguir esse respeito. Tem muita gente, assim como você, que passou por situações, às vezes até com o professor, igual você falou, que foi uma puta falta de respeito. Sim. Né? E a gente tá nessa fase de se colocar com respeito. Sim. E aí você foi buscar a ESG. E aí me conta, assim, da onde veio? Eu sempre gostei de estudar, de ler, de me inteirar. Quando você conversou comigo, você falou, cara, já li não sei quantos livros, já li o caso Toyota, já li não sei o que, já... Falei, cara, essa mulher estuda, ela estuda muito. Eu sempre gostei de ler. Ler, Sim. pra mim, sempre foi independente da veterinária, tudo, e eu acho que também é muito importante você pensar que o veterinário é muito engraçado, que assim, normalmente quando tá um grupo de veterinário, é só veterinário. O veterinário, ele acha até estranho. Quando eu fiz um curso de psicologia na Unifesp, por que você tá fazendo um curso de psicologia na Unifesp? Pra mim. Lógico, eu quero evoluir. Eu quero assim, tudo bem que sou veterinário, sou anestesista, poderia estar fazendo uma 10ª pós em anestésio, poderia, mas eu quero fazer um negócio pra mim. E isso falta muito, né, de você ver um todo. E o ESG, né, que é Environmental, Social e Governance. E tem a sigla em português, que no caso seria ambiental, social e governança corporativa.
é uma questão mais para o investidor, mercado financeiro, tá? Eu fiz um É uma sigla voltada para isso. É uma sigla mais voltada para isso, né? Então, obviamente, eu sou uma iniciante nessa área, então, por favor, se eu errar algum conceito aqui, os especialistas que me perdoem, eu estou tentando aqui trazer o que eu sei. Sim, tá estudando. Estou estudando. Mas a sustentabilidade per si, ela é uma coisa maior, ela é uma coisa mais ampla, que eu acho mais interessante até, porque a SG, assim, tem um nome, o nome está em destaque, e aí muita gente usa esse nome, mas não necessariamente ele é o salvador da pátria, digamos assim. E pensando no meio corporativo, o que acontece? Pandemia veio e evidenciou uma coisa que a gente já sabia, mas a qual a gente talvez não olhasse com tanta atenção. Muitas empresas têm faturamento maiores do que PIBs, né, de produtos internos brutos de Incrível vários. Isso, né? Então assim, você pega empresas multinacionais aí que tem sedes Europa, Ásia, Rússia, pra tudo quanto é lado, e aí você vê o faturamento da empresa, é assim, algo absurdo, entendeu? E para onde vai esse dinheiro? O dinheiro, ele tá circulando aonde? Como é que ele tá? Com o acionista, né? Com o shareholder, né, que é o acionista. Sim. Ok, só que aí a gente vem para falar de um capitalismo chamado capitalismo de stakeholder. O que seria o stakeholder? Stakeholder seria um outro ator, né, falando o termo aí em português, que está envolvido com essa empresa. Então, vamos supor assim, vou pegar a tua empresa. A tua clínica, né, você tem aí colaboradores. Perfeito. Desde o pessoal que trabalha no apoio, que está lá na limpeza, o pessoal da recepção, o teu enfermeiro, o teu anestesista, o teu cliente, o parente do cliente. Então, assim, se você for mapear, é muita gente envolvida. Sim. Se a tua clínica simplesmente fecha por algum motivo, você vai afetar muita gente. Mas, ao mesmo tempo, o teu vizinho também é seu stakeholder. Por quê? Se houver, por exemplo, se for uma casa, estou chutando aqui, o cachorro ficar latindo à noite, se estiver internado, vai afetar o vizinho. Então, Sim. ele é um stakeholder, ele está envolvido com isso. Mas vamos pensar isso agora numa empresa de mineração, por exemplo. Ela vai fazer extrativismo de lítio, né? Porque agora tudo é carro elétrico. Nossa, bom, vai. Segue. E aí ela vai fazer o extrativismo de lítio. Aí tem lá um lugar onde tem algumas pessoas que tem algumas vaquinhas ali que vão pastar, e tem 3, 4 famílias que vivem daquilo e tá bem para elas. E aí os caras descobrem que tem toneladas e toneladas de lítio lá. Chega uma empresa enorme, vira e fala assim, ó, gente, beleza, vou pagar aqui o valor venal, que normalmente é muito menos do que o do mercado, pela terra de vocês, te vira. Vai morar na cidade, pega suas vacas, faz o que você quiser. E, então, assim, isso foi muito comum por muito tempo. Hoje a gente já não perdoa mais. Hoje isso vai para mídia. Hoje isso... Opa, desculpa. Hoje isso vai ampliando. E aí, estudei muito isso, fiz uma pós, não consegui terminar a pós, porque tem a questão de grana também. Eu tava na Caro, né? Super caro. Caro, e aí eu não consegui. Só que assim, fui fazendo vários contatos, tive a ajuda de muitos professores. Eu acho que isso é relevantíssimo para quem tá pensando em transição de carreira. Você tem que ter contato com pessoas, tem que ter respeito por professores. Eu acho que os professores que me ajudaram a chegar onde eu cheguei, eu devo muito isso a eles. Porque quem é a Tassiana? Veterinária anestesista, beleza. Ela está fazendo um curso de normas GRI, né? Que é um Global Report Initiative. Beleza, que negócio é esse? Quem que é isso? Eu estava perdida que é isso, ali, né? Então, assim, é um padrão de normas técnicas para você fazer um relatório de sustentabilidade da tua empresa. Corporativismo total, não tem nada a ver com veterinário. E o governo tem, de cada país, ele deve ter algum tipo de legislação específica para cada tipo de intervenção. Mas assim, a questão governamental, quando a gente fala de público e privado, isso também é um grande ponto que a gente precisa discutir. Porque o público, vamos ser aqui, né, falar a minha opinião, pessoal Tassiana, fecha... Ele não tem poder. Ele tem poder, mas ele não tem capacidade para resolver todos os problemas sociais. Esquece. Não, sim, ele joga pro privado. Isso Não tem dinheiro, não tem estrutura e não tem mão, né, para fazer tem isso. Tem braço para isso. Ah, beleza, mas tem má vontade também? Tem corrupção? Claro, tem demais. Não vou tirar isso. Ah, não, beleza. Mas o problema do país é corrupção? Também é corrupção. Só que assim... como eu já falei, tem muita empresa que gira muito mais dinheiro do que muito país. E aí, de quem que é a responsabilidade por cuidar disso? A empresa que tem que cuidar de todos os funcionários? Não, tem que existir uma política.
Sim. Tem que existir todo um processo ali que vai ajudar esse pessoal a crescer junto com a empresa. E o ESG, o ASG, como for, ele precisa pensar de várias formas. Então, quando você fala de não ver só o resultado do balanço, olha, a empresa X, ela teve um faturamento de 1 bilhão, ela teve um EBITDA, né, que é uma referência ali, e ela teve um lucro líquido, para facilitar aqui, de 1 milhão. Pô, legal. No mês que vem, 1,5 milhão, né, 2 milhões, nossa meta é 3 milhões, tá bom. Os nossos funcionários estão bem? Que funcionário, na verdade, não vende ação, né? Quando você fala em valorização da ação, Sim. o que o funcionário está bem? Quanto que vale a ação? Porque quando você fala em EBITDA, quando você fala em lucro líquido, você coloca a sua empresa no mercado financeiro em que o valor da ação é interessante, porque eu vou comprar essa ação porque essa empresa está crescendo, é um gráfico. Sim, sim. Ninguém compra ação porque o funcionário da empresa é feliz, até hoje. Assim. Se você for ver a longo prazo. Não é funcionário feliz, tá? Eu tô falando... Sim, assim, funcionário feliz é um termo... É, um termo... chulo, vai. Mas assim, ela tá respeitando o meio ambiente? Sim ou não? Ela está respeitando o funcionário? Sim ou não? Respeitando de uma forma generalista. Beleza. Só que assim, veja. É sustentável isso a longo prazo? Não tô falando nem de sustentabilidade. Não, se o negócio tem fim, né? Assim, tem... Porque assim, empresas... existe isso uma discussão enorme. Mas tem várias empresas que são super trogloditas, não estão nem aí pra ninguém e tem lucros imensos. Sim, por quanto tempo? Na verdade, aí, se for entrar nisso, o capitalismo ele tá fadado ao fim em algum momento, porque não é possível. É que assim, a gente só pensa em crescer, e assim, beleza, mas existe... Não, a política capitalista ela é assim. Tá. Né? Se você for pensar o capitalismo como essência de movimentação financeira, ele concentra, chega uma hora que ou vai existir um colapso, ou o valor que está sendo concentrado ele perde referência social, porque na verdade a sociedade já não vive mais em cima daquele valor. Então você tem que, para ter sustentabilidade, você precisa chegar no equilíbrio. Assim... Que eu acho que é essas tentativas de equilíbrio que tá todo mundo em foco hoje. Vamos tentar equilibrar, porque a gente já viu que não vai muito à frente se a gente não equilibrar. Eu acho assim, que a grande questão, primeiro no que a Tassiana, por exemplo, falando assim de questão de transição, acredita. Então, eu acredito que uma empresa na qual existe perfeito, esquece, não tem nada de perfeito, já era. Não é um mundo ideal. Não é. Mas assim, uma empresa a qual tem por exemplo, um projeto de treinamento para os funcionários, seja ele qual for, na área dos funcionários, ou seja com reciclagem, por exemplo, que respeita o meio ambiente. Beleza, o que ela faz com os resíduos dela? Ela joga fora? É uma empresa farmacêutica, por exemplo, ela pega o resíduo ali, ela joga na água que a comunidade do lado vai beber, entendeu? Então, assim, acho que uma das principais palavras é o respeito, entendeu? Então, hoje eu trabalho numa empresa, a Bridge 3, que a gente trabalha com cursos de certificação para essas pessoas fazerem o relatório de sustentabilidade. Então, GRI, FRS, que são alguns padrões, digamos assim. Sim. Uma empresa super séria. Daniela, obrigada pela oportunidade. Minha big boss. E assim, ensina demais. Nossa, uma pessoa que eu tenho grande admiração e respeito. E ela me deu essa oportunidade e falou, você precisa de alguém para me ajudar e tal. Mas nada correlacionado a veterinário. Não, nada. Zero veterinário. Sim. Veterinário, sim. Mas, obviamente, coisas que eu aprendi na veterinário. Por exemplo, ajudar a montar uma apresentação de slide. Sim. Tem a ver, mas são generalistas, né, digamos assim. E aí a gente vai conversando com essas empresas e, assim, abre o leque, né? Você começa a falar, gente, como o mundo é grande, né? Eu tava aqui no mundinho, né? Sim. Não é um mundinho, a veterinária é imensa, mas assim, eu tava tão restrita, né? E abre muito. E de uma forma muito séria, né? Então, o que eu achei muito legal foi que eu tive a oportunidade de entrar numa empresa que leva a sério o negócio, não é greenwashing, né? Não é assim, Não. Tem aula, tem certificação, é um negócio sério. E a gente também presta consultoria para essas empresas para fazerem esses relatórios. E também eu fiz uma disciplina na USP de bioeconomia na Amazônia. E aí eu conheci uma professora, Fernanda Gabriela, que é da FIA. Oi, Gabi. Que ela me chamou para fazer parte de um projeto que é muito interessante também, que eu tô aprendendo, nossa, todos os dois lados, assim, aprendendo muito e ainda anestesio, tá? Então, assim, é realmente... Você não parou de anestesiar? Não parei. Tá. Justamente é uma transição.
né? Então eu acho que isso é importante. Mas você se vê parando em algum momento de anestesiar? Olha, eu não dou um prazo pra isso, porque eu gosto, eu ainda estudo, né? Eu acho que um dos grandes pontos pra mim vai ser quando eu parar de estudar anestesia, quando eu parar de estudar pra isso, porque aí eu acho que eu não vou ser justa com o meu paciente. Legal. Tá. Se eu me desatualizar, né? Uma coisa que eu quero chegar com você, assim, eu vejo que você tem uma conexão emocional muito forte com desenvolvimento social, que eu acho que é alguma coisa que te pegou na sua vida, na sua carreira, no seu desenvolvimento. E é uma coisa que você quer se dedicar, Sim. dá pra ver, do jeito que você fala dá pra ver. E você vê alguma conexão hoje num desenvolvimento social, mesmo correlacionado a grandes empresas. Sim, uma sim. empresa, por exemplo, uma bioquímica. Porque quando a gente fala em sociedade, vamos supor uma química. O cara tá lá produzindo, tem uma fábrica, tem um rio que passa do lado, normalmente eles descartam no rio mesmo. Sim, sim. Tem todo um tratamento de água, eu tenho familiares que trabalham, eu tenho 2 irmãos engenheiro químico, enfim. E um deles trabalhava numa empresa que trabalhava em tratamento de água. Sim. E fantástico, tudo super em foco, porque os caras conseguem pegar uma água podre e limpar com tecnologia. Potável, sim. Mas a veterinária, você vê ela entrando em algum momento no desenvolvimento dessa sociedade, você consegue ver o que você aprendeu na veterinária, sendo médica veterinária, Tá. dentro de uma sociedade, mudando a sociedade ou levando isso para a sociedade, elevando a sociedade. Sim. A nossa função social como veterinário, ela é desvalorizadíssima, né? Vamos considerar. Sim, não, mas pensando a longo prazo. Por isso longo prazo, Porque tá. o que eu te chamei aqui pra quê? Tá. Você foi uma pessoa que me abriu os olhos, lógico, dentro do que a gente precisa ser valorizado para a sociedade. Sim. Legal. Isso é legal. E é uma coisa que eu brigo muito. Mas a gente tem, dentro do mercado financeiro, empresas enormes, como você disse, que tem faturamento de PIB, que estão voltando os olhos para a sociedade, para o desenvolvimento social. Sim. E o veterinário tem uma função, pelo menos quando eu fiz faculdade de veterinária, a gente tem uma função não só como tratamento, a gente é médico de pet, não é isso? Sim, sim. O veterinário entra em Todos várias os setores, frentes, né? Todos os setores praticamente. Principalmente alimentação. Alimentação, desde a questão da fonte proteica, Sim, sim. desenvolvimento de proteína dentro de uma sociedade. Quando a gente calcula, por exemplo, o desenvolvimento de uma sociedade, você tem que ter na alimentação daquela sociedade um X número de proteína para poder ter um desenvolvimento de pessoas para que... Enfim, tem um estudo enorme sobre isso, eu não quero entrar nisso, mas o veterinário tem uma função importante no desenvolvimento social. Sim. Como que você conecta agora a veterinária e essas empresas para que a sociedade de fato tenha algum impacto, levando esses dois conhecimentos que você ama, pelo que eu estou entendendo, Sim, porque sim. você ama a veterinária também, Claro. e você quer o desenvolvimento social, como que você cola as duas coisas e fala assim, vamos mudar essa sociedade agora com o que eu sei? Tá, vamos lá. Acho que um ponto relevante vou voltar para educação. Educação. Vou voltar Ótimo, pra que era o que educação. eu queria que você falasse, tá? A primeira palavra que eu queria é verdade. porque eu tô focado na educação. Sim, sim. Assim, a educação, mas, poxa, isso eu tenho que falar junto. Educação com qualidade. A gente está vivendo um mundo na veterinária, e aí talvez eu ganhe críticos por isso. Assim, a gente tem uma formação, de uma forma geral, Péssimo. terrível. E assim, me dói o coração, e quando eu digo me dói o coração, é real, é ver um enfermeiro, às vezes, que o cara faz vida dupla de 12/36, o cara se mata de trabalhar, a menina se mata de trabalhar, pega ônibus, chuva, não sei o que, com a mochilinha nas costas, pra ir pra uma faculdade que não dá o mínimo respeito pra eles. E cobra. E cobra. Eu tenho um monte de colega meu, enfermeiro e tal, endividado até a tampa, com FIES, FIES com e um PROES, monte. com não sei o quê. O cara não consegue emprego, ele continua sendo enfermeiro depois, porque vale mais a pena ele ganhar o salário de enfermeiro do que ele se formar em veterinário na faculdade que ele fez. É isso aí. Porque o cara não sabe nada. E não porque ele não sabe nada, porque ele não foi ensinado. E porque se ele foi ensinado de uma forma superficial, rasa, que não prepara ele para o que ele vai encontrar. Então, o que a gente vê? A gente vê pós-graduação, a gente vê cursos abertos, extensionistas e tal. E eu dei muita aula já em pós-graduação, e aí eu vejo assim, eu vou dar aula de pós-graduação, pra mim o que é aula de pós-graduação? É discussão. Eu tô falando com um colega. Sim. E eu vou
Isso que é muito legal da pós-graduação, é você crescer também. Sim, você tá quebrando casos ali, você tá... Você vai, na pós-graduação, você vai olhar e falar, pô, eu já vi um caso desse, eu já sei o que ele tá falando, o que eu quero você evoluir. faria Sim, e tudo mais. sim, Na verdade, sim. o que acontece? Eu dou aula de fisiologia, dou aula de anatomia, dou aula de farmacologia. Menos, até de anestésio, mas anestésio básica. Eu não dou aula de anestésio pro braquicefálico que vai fazer uma estafilectomia e tem uma bronquite, entendeu? Então, ok, mas voltando pro social. Você tá dando de graduação na pós. É isso que você estava fazendo. Exatamente. E aí, o que você... Voltando aqui para a questão social. A gente tem uma responsabilidade por quem a gente educa. Perfeito. Isso precisa estar na cabeça do professor. Então, quando alguém fala assim para mim, eu vou te pagar R$30 a hora-aula para você dar uma aula de anestesiologia, eu falo, meu querido, R$30 a hora-aula, não paga minha gasolina para eu ir dar aula, primeiro, mesmo que seja 3 horas. Segundo, eu não vou feliz. Porque eu vou me sentindo desvalorizada já, entendeu? Sim. E eu sei que não é justo isso, não fecha a conta. Então, primeiro, a gente precisa pensar na questão social. Eu preciso pagar bem um professor para que esse professor vá dar aula feliz e para que esse professor também pense assim, eu vou fazer a diferença na vida desse aluno. Esquece, ninguém vai pagar bem o professor. Estamos longe ainda. Mas tá bom, eu entendi. O seu foco é professor. Que, na verdade, assim, todo mundo que estuda o desenvolvimento social, a primeira coisa que vem em mente é o professor precisa ganhar bem, porque esse cara aqui ele não tem que formar tecnicamente as pessoas. Ele é um agente de mudança. Ele tem que formar pessoas. Sim, ele é o um agente de mudança. O olhar dele tem que ser, esse aluno acordou bem, ele tá bem. Será que ele está sendo abusado pela família em casa? Sim. O olhar ele é muito amplo, ele tem que ser um olhar muito amplo. Ele é um agente de mudança, o professor ele é um agente de mudança. Sim. E num país em que os professores da rede pública sei lá, tem colegas aí que ganham R$15 a hora-aula para trabalhar no estado, para trabalhar no município e tal. Beleza, mas tem 13º. Pelo amor de Deus, gente, R$15 a hora-aula é um desrespeito para um cara que dá aula de história, geografia, qualquer coisa que seja. Que na verdade é pago isso porque tem gente que quer e tem gente que vai, tem gente que faz e se submete a isso e faz. Também, e precisa. Né? A necessidade. Também tá no FIES e vai aquela coisa. Então, assim, a questão do social pra mim você não muda a sociedade se você não tiver uma consciência da necessidade de mudança. Enquanto a pessoa acha que tá bom ela ganhando um salário mínimo, vivendo no vermelho, parcelando cartão de crédito, não conseguindo fazer absolutamente nada, enquanto você vai, e como eu já fui, em eventos, como agora eu tenho ido, né, em eventos assim de empresas multinacionais, multimilionárias, e aí você tá conversando com a pessoa que tá limpando o banheiro e ela ganhou R$100 para trabalhar 13 horas, Nossa. Cadê o SG, meu bem? Você tá lá falando de SG no palco, mas então assim, isso é social. É difícil. Eu vou te falar daqui a pouco, eu vou contar sobre a minha empresa. É rápido, não vai demorar muito. Tranquilo. Mas eu penso assim, como que eu vou te falar de uma forma bem direta, tá? Os caras estão ganhando uma fortuna. Como é que eu pego essa grana e volto para a sociedade? Sendo que nós, ou eu, gosto de educação, estou focado em educação, e eu quero fazer esse dinheiro que eles estão tirando da sociedade, porque está saindo da sociedade de alguma forma. Sim. E não está voltando. E eu quero fazer voltar. Sim. E por isso que eu queria te perguntar. Eu falei assim, eu quero essa ferramenta aqui. Porque qual que é o grande propósito? Hoje eu, na minha clínica, tá? Eu tenho... 3 veterinários. Sim. Líderes. E são 5 veterinários de base. Desses 3 veterinários líderes, 2 vieram de FIES. Com uma puta paciência pra gente formar essas pessoas. Sim. Foi difícil, não foi fácil. Eu sei. A minha trainee hoje, a minha trainee anterior, que é a Vanessa, é mãe, 2 filhos, foi enfermeira, FIES, bolsista, vem do Zona Leste, 3 horas de... Então, gente. Vem. E eu falei, eu quero você, eu falei pra ela, eu quero você ganhando dinheiro. Eu quero que você ganhe dinheiro. Sim. E, lógico, minha empresa é minúscula, né? Um ovo. Mas assim, eu sempre tive essa preocupação e eu comecei a me atentar. Eu falei, cara, os caras estão entrando hoje com algo que na minha essência eu já queria lá atrás, mas eu preciso jogar isso para a sociedade. Aí eu voltei para educação. Falei, eu preciso dar aula, porque eu quero pegar o que eu aprendi para chegar na minha questão de valorização profissional e levar isso para a sociedade. Então, o meu foco hoje é pegar essas pessoas que de fato precisam, porque eu dei aula na Leste. Fui lá na Zona Leste, na Unixul, Sim. que para mim foi uma experiência enorme de vida. Sim. E eu entendi o que é gente abusado, eu entendi o que é gente que não tem condições, de verdade, não tem condições nenhuma de fazer uma faculdade, e estava fazendo faculdade. Entendi preconceito.
que eu não entendia. Eu falava, não, você vem fazer estágio comigo. Não, professor, eu não sou esse perfil. Eu falei, cara, mas você é inteligente pra caramba. Sabe, professor, eu fico... Sim. Então assim, eu falei, eu preciso começar a mudar esse negócio aqui. Eu tô me dedicando hoje de corpo e alma a fazer isso. Levando o que eu aprendi na minha profissão, inclusive a montar um negócio, né? Eu posso até falar como eu não falei a minha empresa, com uma sala, depois a gente pode bater um papo. Mas assim, o meu link com você hoje era fantástico a tua visão, porque a sua dor não é a dor da veterinária, é a dor da valorização da pessoa que começou de baixo e não é só na veterinária que existe isso. Sim. Tá? E você está buscando um desenvolvimento de carreira que é super bacana dentro de algo que está acordando as empresas. As grandes empresas hoje elas estão focadas nisso. Sim. E por que elas estão focadas nisso? Pelo menos o que eu fui estudar, né? Que quando você coloca a sua ação no mercado à venda, se você é uma empresa com projetos Sim. ESG, a sua ação vale mais. Porque as pessoas estão focadas nisso, as pessoas estão com um olhar para isso. Sim. Se as pessoas estão com um olhar para isso, automaticamente as empresas falam, não, peraí, eu preciso olhar para isso, porque senão eu vou perder. Sim. Né? E eu quero colocar a veterinária nisso, eu quero botar a educação pro médico veterinário, que é o que você falou, tá uma merda, tá ruim, eu dou aula em faculdade. Eu não tenho como falar pra você que tá ruim. Tá ruim. E essas pessoas, elas vão pro mercado. Inevitavelmente elas vão entrar no mercado. E a culpa não é desses alunos, eu acho que isso tem que ficar muito claro. A culpa não é deles. Eles são assim, ludibriados, porque eles, vou fazer uma faculdade, legal. Eu vou ter diploma, terceiro grau. Né? Meu pai não sabe escrever e eu vou conseguir me formar. Sim, a culpa não é desses alunos, a culpa passa por vários níveis, mas assim, que eu posso ter certeza, eles são E é o que eu falo para eles, eu falo, vocês são vítimas. Já que eles são vítimas, como que eu consigo pegar essa pessoa e capacitar mais? Porque eu acho que é o que você falou, eu preciso levar a educação de qualidade. Então, hoje a gente tem a ferramenta online. Sim, isso ajuda demais. Ajuda demais. Mas eu acho que existe, além da ferramenta online, que é a inspiração. Se você não está inspirado, o que te inspirou, por exemplo, a entrar em ESG? Assim, eu fui, digamos assim, uma transformação através da educação. Sim. Meu pai não fez faculdade, minha mãe fez faculdade, mas não seguiu, nunca valorizou essa questão do academicismo, e eu sempre fui nerd. E eu cheguei a lugares onde eu cheguei a, não necessariamente financeiro, né, porque eu acho que o capital ele é Não, o financeiro eu acho que tá muito claro que você não chegou onde você quer ainda. Sim. Você vai chegar, porque você tem um perfil de que você vai chegar. Obrigada. Eu não teria dúvida. Se você falasse pra mim, Renato, eu estou abrindo ações minhas na bolsa, eu compraria, eu investiria. Ótimo, obrigada. Não, eu acho que você vai chegar porque você tem uma paixão por trás do que você quer. Sim. E exatamente essa paixão, que é falar assim, se eu conseguir intelectualmente, talvez não financeiramente, mas intelectualmente, crescer, poder estar hoje sendo convidado por você, conversando aqui e tal, tudo isso vem uma base de uma educação, de um esforço e tal, mas assim, será que eu me esforcei? E aí vem uma reflexão, né? Será que o meu esforço como bolsista, como uma pessoa que não teve uma estrutura familiar que deu toda a assistência, mesmo que fosse a básica, Sim. foi o mesmo esforço do coleguinha que tinha uma condição financeira muito melhor que a minha? O comparativo, né, que você tá falando. Sim. Ou será que o meu esforço também, baseado ali na minha condição, foi igual aos meus alunos que tinham ali uma condição financeira de não ter onde morar? Zero. Entendeu? Então assim, peraí, eu ainda sou beneficiada dentro da sociedade. Eu sou branca. Sou homossexual? Sofri preconceito por causa disso? Não, Sinceramente. você imagina eu sou super beneficiado. Super. É hétero, tá bonitão. Eu sou hétero, bonito. Tá. Não, tô brincando. Já tô velho. Mas assim, eu me sinto até mal. Esses dias eu tava falando com meu braço direito lá da clínica, a Vanessa, e a gente tava falando sobre o projeto de curso que a gente tem. Inclusive, um dos cursos que eu quero montar muito é como capacitar o estudante de medicina veterinária a ser empreendedor. Sim. Tipo, olha, você quer montar uma clínica? Vou te ensinar um caminho. Vou te ensinar o caminho. Onde você vai errar, onde você vai acertar. Porque, lógico, eu quero que você dê certo. E esses cursos que a gente está montando, eu quero dar. Eu não vejo, assim, questão financeira. Sim. O objetivo projeto de extensão. Extensão. Sim.
E eu falei pra ela, eu falei, Ivan, sabe qual que é o problema? Eu gostaria muito de apresentar para as farmacêuticas que estão arrebentando, mas não sou eu que vou apresentar. Você que vai ter que ir lá apresentar, porque você é mulher, você tem filho, Sim. você é aluna bolsista, e se chegar um cara igual eu lá, é lógico que quem me vê hoje fala, não, o cara tá bem, tá de moto, tá com a casa pronta, tá fazendo os bonsaizinhos dele, o cara tá bem. Ninguém sabe a tua história. Não, e eu também não tô aqui pra passar a minha dor, tá? Não é essa. Eu tô aqui pra ajudar na dor dos outros, eu quero isso. Eu tô na verdade doando, eu quero doar. Ninguém vai casar comigo. Porque as pessoas vão olhar pra mim e falar assim, esse cara não merece esse projeto. Só que eu acho que com as pessoas que eu tô me envolvendo, eu quero criar essa ferramenta de levar o que eu aprendi, e eu acho que teve sucesso, Sim, né? com certeza. Para as pessoas que vão ter essa dor, que você falou, mal formadas. Só que essas pessoas que estão sendo mal formadas hoje, elas têm a sua função social. E eu aprendi isso lá na Zona Leste, onde eu percebi que a pessoa que se formava em Guaianazes, ela não queria vir trabalhar na Zona Sul. Ela queria continuar em Guaianazes. Fazer a mudança lá. Lá. Ela tem que fazer a E ela mudança faz. dela lá. Sim. E ela contamina. Ela contamina com educação, ela contamina com carinho, com exemplo. respeito, com exemplo, com fé, até com a parte médica. Porque eu, por exemplo, quando eu comecei minha clínica, eu só vi uns 2, 3 velhinhos lá. Depois em off eu te conto as histórias, mas salvei. E o veterinário tem a questão de saúde. A gente sabe levar a saúde. Por quê? Olha, seu cachorro está doente ou seu pet está doente porque a família está doente. Você precisa tomar, né, vermífugo, você precisa tomar... Isso vale... Não estou falando nem de zoonoses, tá? Isso valeria em outro podcast sobre as doenças psicológicas. Psicológicas também, né? envolvem As carências. as dores, né? Dores. Então, assim, eu acho que vale um novo podcast, tá? Porque a gente já tá 1h30 aqui. Nossa, tudo isso. A gente já tá, olha lá, não tem 90 relógio. minutos. Eu tô levando bronca já da produção. Beijo, tchau. Vai ser quase isso. Mas, assim, quando a gente conversou a primeira vez, eu tive um brilho interno. E eu achei super legal. Porque, na verdade, você me inspirou no que você tá buscando. Você me falou de cara, você falou, não, eu sou casada com uma mulher. Sim. Eu falei, legal, ela já abriu, né? Porque às vezes quando eu chego perto de uma mulher, eu crio uma situação meio constrangedora. Eu sou um cara de 1,90 m. Eu sou grande. E às vezes eu chego perto de uma veterinária, a pessoa faz assim, ó. Cara, você chegou já me dando, né? Pá, não sei o que eu tô fazendo, porque eu tô indo, porque eu... Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. E isso não é comum pra mim. Né? Tem gente que fala assim, pô, mas você não sofre. Cara, às vezes eu tenho algumas relações sociais que eu fico desconfortável, porque Cria uma barreira, né? Tem uma barreira, sim, né? Sim. Tem. E aí quando você veio com isso, pô, eu falei, cara, que legal, eu preciso conversar com essa pessoa, porque eu acho que através de você eu consigo talvez contaminar mais. Sim. Né? E achei fantástico o teu projeto de vida, indo para essa relação social, principalmente social. E pelo que você me contou da sua carreira, a parte social é uma das coisas que mais pegou. Sim. Existe a questão da sustentabilidade ambiental, que eu acho Também, isso é inerente, né? ferrada, mas assim, você deixou claro aqui que o que te doeu na sua vida, que te levou a isso, é social. Sim. Inclusive, assim, dentro da sua vida. E eu quero isso também. Eu quero transformar a sociedade, eu tô aqui para isso. Sim. Obrigado pela sua participação. Obrigada a você Eu pelo preciso convite. terminar, 90 minutos. A gente vai marcar um outro, eu vou pedir pra Vanessa te ligar. A gente vai falar sobre os projetos em si, tá? Tá bom. Eu acho que é muito válido, Beleza. muito válido. Eu tenho vários projetos de vida voltados para a sociedade. Eu acho que eu cheguei num momento da minha vida que eu preciso passar o que eu aprendi. Sim. Então, é importante isso pra mim, pra me realizar profissionalmente até. Claro. E eu acho que você tem um sentimento muito disso, né? Eu acho que... E você é estudioso, você é nerd, dá pra ver que você é nerd pelo modo como você fala, tal, Por isso... causa do óculos. Não, mas é legal assim que... Apesar de ser estudiosa, eu não vou falar nerd, estudiosa, você é uma pessoa estudiosa, mas porque você é isso, Ah, sempre foi. né? Sim. Independente de você veio de uma família simples, de uma Sim. família desestruturada, talvez, pai Sim. e mãe, pela sua opção, enfim, Sim, orientação. tanto faz. É. Mas é você. Então Sim. você deixou claro que é você e você tá trilhando o seu caminho. E eu acho que isso me encheu, assim. Eu falei, cara, legal, eu gosto de gente assim.
Sim. Obrigado pela participação. Obrigada a ti. Foi um super prazer. Espero. A Vanessa vai marcar em breve, em julho. Legal. Pessoal, muito obrigado. A gente prolongou um pouco, porque o assunto realmente é um assunto que me interessa demais. Eu aprendo muito com isso. E é algo que eu preciso desenvolver cada vez mais em mim. É algo que eu busco muito de aprimoramento pessoal. Então a Tassi veio aqui hoje trazendo essas informações que para mim são engrandecedoras. Eu acho que vale muito. Apesar da história dela na veterinária, ela nunca ter ido na minha clínica, não conheceu. Não, e ela fala muito bem de pet care, mas ela vai conhecer a Nato. Não, E em breve ela volta, porque eu acho que esse assunto, desenvolvimento social, ESG, nas grandes empresas, nessa questão da parte financeira principalmente, na bolsa de valores, e como isso tudo rola no mercado financeiro, que o veterinário é zero. Eu quero muito que ela traga essa informação, mercado financeiro ainda a gente vai falar, crescimento de empresas, como que essas empresas investidoras estão entrando no mercado nacional, como que isso está valorizando, como que é um IPO, muitas vezes o veterinário nem sabe o que é um IPO, então a gente vai conversar sobre essa parte empresarial. E, pessoal, obrigado pela participação também, quem assistiu até aqui ao vivo, parabéns, não foi fácil hoje. Tassi, obrigado. Obrigado. E até o próximo VetinCast, com certeza trazendo um conteúdo muito legal para vocês veterinários aí, quem não é veterinário também, acompanhando o que a gente vem fazendo. Obrigadão. Obrigada. Obrigadão mesmo. Obrigada.